Nosso convidado de hoje é um renomado jornalista e roteirista de True Crime. Com 25 anos de carreira no jornalismo brasileiro, ele conquistou 3 prêmios ESSO de reportagem, um dos maiores reconhecimentos do jornalismo nacional, e também um prêmio Embratel. Ele é autor da fascinante trilogia Mulheres Assassinas, que lança à luz sobre casos impactantes, como os de Susana von Richthofen, Elisa Matsunaga e Flor de Lis. Preparem-se para uma conversa com Ulisses Campbell. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é o jornalista e roteirista Ulisses Campbell. Tudo bom, meu querido? Muito obrigado, Bia. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece. Nossa, olha, eu já conhecia seu trabalho, mas aí eu me debrucei aí na sua trilogia, até que você está lançando, né? As Mulheres Assassinas, Flor de Lis, Suzane, Elisa, e fiquei lendo. Eu falei assim, cara, que talento, você faz um jornalismo literário, é Sim, isso? É isso, é. É fantástico isso. É porque eu trabalhei muito tempo em redações dos grandes veículos e lá a gente faz um texto ali que segue um padrão, né? Aham. Mas aí pro livro, o texto do jornalismo que você lê no jornal, na revista, hoje em dia nos sites, ele tem uma fórmula para não ser cansativo e é um texto que tem que ser rápido, daqui a pouco você lê uma matéria, lê outra. Mas o livro não, né? O livro é aquilo Que você pode estendido, detalhar, exatamente. explicar o que a gente fica questionando, mas o que... levar numa profundidade maior. Exatamente. Você contextualiza, que é uma coisa muito importante, você vai no detalhe. Às vezes eu estou entrevistando a pessoa fica irritada, né? Porque eu chego assim, o que você fez hoje? O que você comeu? Eu comi pão na chapa, mas estava bem passado ou mal passado? Manteiga derreteu? Que lugar era? Você sentou na cadeira de plástico, de madeira, na mesa, tinha mais gente? Aí a pessoa, não, calma, é essa riqueza de detalhe que faz o livro ficar rico, né? Por isso que eu estou falando, é um jornalismo literário. Sim, literário. Literário. Você tem uma formação de jornalista, roteirista. O que te trouxe para esse lado, Ulisses? Isso me encanta muito, porque eu falei, você tem uma carinha suave, né? Ulisses é doce, angelical. E aí, de repente, você penetra num mundo pesado, né? Sim. Porque muito é pesado isso. Não, assim, é para quem lê. Mas para mim já não é tão pesado. Eu estava ontem fazendo o lançamento do livro aqui no Rio, e a gente fez uma roda de bate-papo com as leitoras, elas perguntam muito isso, né? Sobre como é pesado esse universo, como... Como você lida com isso? Eu acho que eu já criei um distanciamento técnico que é muito parecido com o que os médicos têm. Porque imagina, por exemplo, um médico que trabalha numa UTI infantil todo Ou dia. numa emergência, né? Que você vê a gente baleado, quebrado. Eu me refiro muito a UTI infantil, porque eu tenho um amigo que é médico de UTI, ele fala que todo dia ele tem que dar uma notícia muito triste para os pais, e os pais choram, e aí eu perguntava muito para ele, mas e aí, tu não chora também? Ele fala, olha, quando eu era... No início eu chorava, mas agora não, tipo, a gente vai criando. Porque fora é pesado, você ouve histórias assim que te abalam emocionalmente no início, mas aí você tem que criar esse distanciamento. Porque a gente já tem as nossas próprias emoções, né? A gente recebe notícia ruim, a gente leva um pé na bunda, a gente lida com as nossas emoções do dia a dia. Então, se eu ainda for incorporar isso no trabalho, aí o negócio é impossível. Você não sai de casa. Né? Sim. A gente sucumbe, né? Sim. E quando você está numa pesquisa dessa, por exemplo, eu moro em São Paulo. Para o livro da Flor de Lis, eu vim para o Rio, passei 8 meses aqui. 8 meses? 8 meses no ano passado, mergulhado nesse universo, que é um universo pesquisando tudo. Pesquisando, entrevistando, lendo processo. Morou aqui no Rio mesmo. Morei aqui no Rio. 8 meses. Não chegou aí lá em Niterói, não? Ou foi algumas vezes? Não fui. A minha base era aqui no Rio, na capital, mas eu fui em Niterói. Eu fui no interior para saber as origens da Flor de Lis, fui em São Gonçalo.
Fiquei, subia morro, descia morro. Mas aí, se eu deixar isso tomar conta... inviabiliza a vida, né? Paralisa e não vai... Eu não sairia nem de casa. Sim. A verdade é essa, né? Você sabe, a gente tá lá, nossa, hoje eu tenho que, mas não tô bem para entrevistar. A mulher vai falar de abuso sexual, vai falar de como ela foi estuprada a vida toda. E histórias pesadas mesmo, sabe? De mulheres que eram estupradas, eram violentadas e não sabiam e até gostavam, né? Porque não tinha noção sabia que se nenhuma. tratava de abuso. Era a forma mais simples de... normal de Cara, ser. é um negócio meio esquisito, assim, porque... eu conversei com muitos especialistas que me fizeram entender um pouco isso. Por exemplo, a Flor de Lis, ela tem uma filha que ela disse que ela era abusada sexualmente por um tio-avô. A filha legítima dela? Não é legítima. Tá. Ela só tem... Não, é uma outra. Tá. E aí ela conta que o nome dela é Marzi. A história dela tá completa no livro, por isso que eu fico à vontade de falar nomes. Tá aqui. E aí ela conta que ela era abusada por um tio-avô quando ela estava na primeira infância. Na primeira infância não, estava na pré-adolescência. E aí ela desenvolveu a sexualidade dela passando por essa sessão de abusos, então ela começou a ter como referência de sexo aquilo. O abuso. Aí quando esse tio-avô já descartou ela para poder abusar de outra criança, outra pré-adolescente, ela começou a ficar com ciúme. Sentir falta daquele abuso. Falta daquilo. Sim. Porque é algo muito próximo, muito íntimo. É a história dela. Avô. Então ela acha que o avô não tá fazendo mal a ela. É isso. Que aquilo é real. É isso. É uma coisa que ela fala que é muito forte, que ela diz assim, cara, hoje eu sei que eu estava sendo abusada, mas o que eu não entendia na época é que eu era abusada por alguém que eu amava. Então aquilo, pra mim, era gostoso. A palavra que ela usa era isso. Porque quando a pessoa, inclusive, ela dependendo do tipo de abuso e do tipo de fase, do tipo de relação que ela tem com a vítima, ela começa a achar aquilo interessante, que era o que acontecia com ela. Sim, com certeza. Então esse universo é muito pesado. Então, assim, você tem que acordar, né, cedo. E vai pra batalha, vai fazer teu trabalho. Chega à noite, você ainda quer ter uma vida social, você quer encontrar os amigos para tomar, e você não pode levar isso consigo. Então eu acho que eu criei inconscientemente uma chavezinha. De liga e desliga. De liga e desliga. De liga e desliga, que eu aprendi, quer dizer, eu não aprendi, né? Eu descobri mais detalhadamente como essa chave funciona quando eu fui fazer o livro da Elise Matsunaga. Foi a primeira? Não, foi a segunda. Foi a segunda. Suzane foi a primeira. Primeiro Suzane. Segunda Elisa, depois Flor de Lis. A Flor de Lis. Que aí o livro da Elise Matsunaga, ele é um ensaio sobre a prostituição. Porque eu achava que pra a gente explicar muito o universo de que a Elise vivia, de onde ela veio, de onde ela foi tirada pelo marido, eu precisava me aprofundar mais. Contextualizar mesmo, né? E aí eu conversei com muitas garotas de programas que aí elas foram me explicando isso, que era uma coisa que eu exploro muito no livro, que é uma coisa que eu sempre tive interesse em pesquisar, é a sexualidade da mulher que se prostitui. Porque aí eu conversava com umas que diziam assim, não, eu sou filho, eu sou casada, tenho filho, mas eu me prostituo. Eu falei, gente, como assim? Como que eu consigo separar isso? Tem muito, sabia? Então... Muitas. É uma chave. Só que aí tem umas que não conseguem ligar essa chave, como tem depoimento de mulheres que já estão aposentadas, que elas dizem, olha, eu passei 30 anos me prostituindo, transando com pessoas que eu não tinha o menor interesse, que eu só fazia isso pelo dinheiro. Só que aí qual é o saldo agora? É que eu não consigo beijar um homem porque eu não sinto nada. Exatamente. Elas dizem, olha, eu beijar um homem e beijar o corrimão da escada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque elas não têm... A chave virou e nunca mais desvirou. É. Isso é o problema quando você cria um escudo, seja na medicina, seja na prostituição, em qualquer área. De repente o escudo fica maior que você, né? E aí você não consegue mais acessar alguns canais de emoção mesmo, de sentimento, né? É como se anestesiasse aquilo. Uma delas foi até uma que virou, ela tá com 65 anos agora, ela virou até uma cafetina. Ela fornecia mulheres lá pro Samuel Klein, lá das Casas Bahia. E essa história também tá no livro. Ela conta que aí ela queria viver uma vida, porque tem muito isso, né? Tem muitas histórias de mulheres que elas se entram na prostituição, principalmente prostituição de luxo, onde elas são muito bem remuneradas. Aí elas
estipulam um prazo. Tempo, como se fosse fazem carreira de jogador de futebol. É, Exatamente. Só que elas não fazem aqueles devaneios que eles fazem, né? Elas estão seguras o investimento para Isso depois. mesmo. Eu conheci uma que montou. Ela tem 3 postos de gasolina na cidade de Tamandaré, no interior. Sobre investir, né? Sim. Aí elas largam tudo, desvira a chave. Só que aí essa quis tentar começar uma vida e tal, que elas. Zerar. Zerar, porque elas se prostituem com outros nomes, né? Todos. E Todas, elas todas. queriam, agora eu vou assumir meu Identidade CPF, e minha tal. identidade, vou começar a minha vida. Aí só que ela não conseguia por conta da sexualidade que estava bloqueada. Ela foi em terapia, ela achava que ela poderia estar gostando de mulheres, aí ela viu que não na terapia e Tá descobriu. gostando de ninguém, né? Exatamente, ela ficou. Bloqueou tudo. Eu acho que hoje que esses termos vão se modernizando, né? Hoje é como se ela fosse assexuada, ela disse. Exatamente. Mas secundária a uma sexualidade foi exercida de uma maneira Sim. muito disfuncional, né? Sim. Ela não consegue, Bia, nem ter prazer Zero, né? zero, nem com vibradores. Nada. É como se nada. ela bloqueou não- mesmo. É uma incrível coisa isso. incrível. E você sabe que a gente está misturando os Mistura, casos, mas né? mas não, a gente depois vai botar Vai ordem. botar Já ordem. veio A pra gente cá, vai foi pra botar lá, ordem nisso. Mas essa coisa das meninas de programa, eu, quando atendia, eu atendi muito meninas de programas de prostituição de luxo, assim. Sim. E tinha até uma coisa, por exemplo, as misses, né? É um mercado que vão sempre buscar essas meninas. A maioria é trazida para o Rio, levada para São Paulo, e às vezes ficam presas em apartamentos, em bairros nobres, Uhum. e ninguém sabe disso. E eu ficava tão assim que ela me contava isso, e eu falava assim, mas vem cá, e quando é que você sente prazer? Ela falou, prazer? Eu não tenho isso, eu tenho objetivos. Sim. Eram coisas que ela olhava para mim e falava assim, você é engraçada, você tem uma ingenuidade que não cabe na sua idade, na sua profissão. Eu falei, não é ingenuidade, é desconhecimento. Sim. Eu tô aqui para aprender com você. Sim. E aí eu me lembro que essa fez uma coisa tão objetiva, porque ela conseguiu um cara rico que tirou ela desse apartamento que ela era mantida presa com mais 6 Sim. em Copacabana. Isso foi no início dos anos 2000. E aí, esse cara tirou, era um cara de poder aquisitivo muito grande, casado, E aí ela falou um dia, ele vai comprar um apartamento para mim, você pode ver a documentação para mim? Eu falei, bom, não tem problema nenhum, que eu peço ao advogado, meu advogado para ver. E aí via, Aí eu falei assim, como é que você vai fazer para sobreviver? Ela falou, querida, eu sou sobrevivente, você é funcionária de você mesmo, você tem script, tua vida toda certinha. A minha não, ela tinha 19 anos. E ela falava como se fosse assim uma mulher de 40 falando para outra de 40, tipo assim, se liga, né? Você ficou no livrinho, eu fui a vida, eu tenho estrada, né? E eu ficava olhando, ela falou, não, eu vou comprar uns táxis, vou botar meu irmão para trabalhar, eu vou abrir um salão, vou abrir não sei o que lá. E de vez em quando esse cara sumia, porque viajava, passava um tempo fora, ela ia para a Europa. Aí um dia eu falei assim, por que as prostitutas da Europa ganham tanto dinheiro e as daqui não? Aí ela olhou para mim, ai, vou te explicar de novo. Eu falei, seja generosa, porque toda vez que você me pergunta uma coisa médica, eu te explico com carinho. Ela, tá bom, tá a nossa troca. Aí ela parou e falou assim pra mim, olha, você nunca sacou? Eu falei, não, nunca tive numa prostituição na Europa, nem aqui. Aí ela, porque na Europa a gente vende o sexo casado com a droga. Ninguém sobe o morro para comprar nada. Dentro das casas de prostituição, chega. E quanto você ganha pelo programa e você ganha o percentual da venda da droga. E é um risco alto, porque dependendo do país, o tráfico de droga lá é punido muito alto, mas então são casas, são lugares que vivem com segurança, elas não saem. Então elas vão lá, passam 3 meses. E aí teve uma vez, ela me contou uma coisa que eu fiquei tão impressionada. Ela falou, ela uma vez me ligou de um orelhão, assim, na época, orelhão, não tinha celular. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, o meu cliente morreu de overdose. Falei, chama o responsável da casa, porque assim, alguém já aconteceu isso. E o cara morreu de overdose. Depois ela nunca voltou. Ela voltou depois desse episódio, teve pânico, foi bem complicado. Mas é uma vida com... E aí um dia eu perguntei, você sente prazer? Ela... Sentem, não.
Isso é outro departamento, Bi. Isso é para É. quem pode, não é para Sim, quem é. quer, para quem pode ter uma Porque, vida. sim, porque olha só, se a gente for tentar se pôr no lugar delas, é uma vida muito difícil, porque É. a gente tem que se imaginar primeiro assim, você... Era como eu comecei a entender quando elas falavam isso. Eu pensava, cara, se você é solteiro, você vai numa balada, você vai num bar, aí você começa a paquerar, você beija a boca de quem você tá interessado. Exatamente. Imagina o que é você beijar a boca de quem você não tem o menor interesse, o sacrifício que deve ser. Quanto mais fazer sexo. Você tem que se anular, né? Uma coisa que vira muito, que eu percebo assim, é que elas têm um sonho de ter uma família. Elas têm um sonho de ter uma estrutura, como a Bia falou no sentido da financeiro, Algumas, de sabia? estruturar Depende um do pouco. perfil. Mas Algumas. quando elas entram nesse contexto familiar, aí entra o bloqueio. Por quê? O homem que está com ela ama, tem afeto, quer ter o sexo. E ela já está cansada do sexo. E às vezes essas relações não dão certo. Assim, nesse aspecto É nesse de depois aspecto que eu tô constituir falando. uma família. Porque se ela vai por esse caminho, ela vai pelo afeto daquele contexto, família, filhos, É. mas não pelo contexto do sexo. E o homem busca ela também, querendo ou não, pelo sexo. E aí começa a divergência familiar. Sabe o que eu percebi, Alex? Eu percebi o seguinte, que eu tinha essas teorias, sabe? Eu construía uma teoria, vinha uma e desmontava Aí tudo. desmontava É. tudo. Você, Eu pelo acho que você viveu... É porque, cara, o da Elise, assim, eu passei 1 ano só entrevistando garota de programa e ela, a de luxo, então, levava 3 meses só pra convencer a mulher a falar comigo. Aí eu sempre, Olha. eu entrevistava 1, 2, eu criava uma teoria mais ou menos assim. Aí eu vinha entrevistava Não a vale pra terceira, todo mundo. exatamente. Não vale. Cada uma é um universo completamente diferente. Por exemplo, eu entrevistei mulheres que se prostituíam, todas elas, tu percebe que algumas têm esse problema de afeto, da chavezinha que vira, mas algumas elas nem percebem, a maioria inclusive não percebe. E aí, por exemplo, todas elas, é incrível, mas todas as prostitutas com que eu conversei, elas eram agenciadas. Então, por exemplo, quando você é Na maior agenciada, parte, se né? você já tiver um perfil empreendedor, ela começa a lutar para se livrar da E a cafetina. E a cafetina. evolução é virar, É virar a cafetina, claro, Exatamente. é isso. Então, por exatamente. exemplo, essas mulheres elas já não se enquadram porque elas querem fazer da prostituição um negócio. Exatamente. Elas querem empreender. Então, elas já não têm essa coisa, eu quero me casar. Não, elas querem montar um negócio. E Quer se virar elas querem viver empreendedora. da prostituição, elas estão nem aí para essa questão de montar família. Até porque são coisas que não pelo combinam. contrário, exatamente. Não combinam. Elas se juntam. Ó, eu conversei com cafetina hoje muito bem sucedida que se relaciona com policial, por exemplo. É bem comum essa associação. Não sei, mas é bem comum. Sim. No livro da Elise tem uma história sensacional de uma prostituta que foi contratada pelo Marcos Matsunaga, que ele era viciado em prostitutas. Exatamente. Aí a prostituta, ela é muito engraçado que ela era numa época que tinha blog, não tinha Instagram ainda, então eles viam as fotos no blog e aí eles Sim. mandavam mensaginha pelo ICMS. Aí o Marcos e essa mulher, a fama dela no mercado era enganar as pessoas. Ela fazia umas fotos muito photoshopadas, muito alteradas, que as pessoas desconfiavam. Aí o Marcos desconfiou dessa foto. Entrou em contato com ela. É você mesmo que tá nessa foto? Ela falou, olha, sou eu mesmo. Ele falou, tá bom, eu vou te contratar. Quanto é teu programa? É 300. Falou, olha, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te contratar. Se você chegar aqui e você não for a mulher da pessoa. foto, eu te dou R$50 e tu vai embora. Se você for, eu te pago os 300 e a gente faz o programa. Aí a mulher chegou lá, a mulher era da foto, mas estava muito alterada. Só que o Marcos, ele era muito educado com as garotas Com de as programa. garotas de com programa. as garotas. Olha que Na verdade, ele era educado no início, como aquele todo homem que nunca Sim. se mostra logo de cara quem ele é, né? Ele mostra primeiro uma máscara. Sim, para que seduzir. E essa máscara é sempre a pessoa muito educada, muito romântica. Aí ele recebeu a mulher lá, viu que não era, só que ele estava tomando um vinho, a mulher sentou, ele puxou uma conversa. A mulher já estava na 2ª taça de vinho, aí ele falou, olha, então, você não é a mulher da foto, né? Eu vou te pagar 50 e você vai embora. Ela falou, não, era para você ter avisado Antes. na porta. Aham. Passei da porta, o taxímetro tá contando. E aí ele começou ali a ter um conflito, né? Que ele não ia pagar. E ele colecionava armas dentro de casa.
E aí a mulher, quando fala que não vai pagar, paga os 300 que eu vou embora, não toma R$ 50, que inclusive ali virou até uma questão, porque o Marcos, R$ 300 para ela ir embora ali não era nada. Nada. É. Só que aí ela foi para a sacada, pegou um telefone e ligou para um delegado. Delegado, estou aqui no endereço tal, tem um cliente aqui que me contratou, não quer pagar, veja que absurdo isso. Só que aí ele apontou uma arma para ela. Disse, olha, agora você vai embora ou não? Ela, claro, né? Uma arma aqui Claro. na minha nuca. Então, assim, elas, por exemplo, essa menina, hoje, ela tem uma padaria. Uhum. Ela montou uma padaria, ela se apaixonou por um cliente que tinha uma confeitaria, aí ele prometeu que ia se casar, nunca se casou, aí ele botou ela para trabalhar lá, colocou para fazer um curso de confeiteira no Sesc, Uhum. Sesc Senac, não sei. Uhum. Aí ela foi e montou uma padaria. Ou seja, algumas sente essa... vê que é um ambiente de trabalho muito insalubre, Aham. então elas Mas a maioria não tem essa Não. tomada de consciência. não têm. Porque tá, Não na tem. história delas, né? A grande maioria tá na Tem uma história. coisa que é muito polêmica, eu acho que tu até pode me ajudar a marinar essa teoria, Uhum. porque nem todo mundo concorda. Mas, por exemplo, a gente pega a Elise Matsunaga. Uhum. Quando eu vou assim, dar palestras sobre os livros, pessoas muito, principalmente mulheres, elas questionam muito essa questão de como a prostituição é tratada no livro, o porquê de estar aí associado a uma assassina. Só que aí, a gente pega a história da Elise Matsunaga, a vida dela na prostituição é muito explorada no livro, porque eu defendo a tese de que a vida dela de prostituta contribuiu muito para o tipo de crime que ela cometeu. Porque é na prostituição que ela conseguiu ter um distanciamento emocional do marido, Com certeza. porque aí na hora, esse distanciamento emocional que é comum nas mulheres prostitutas, por tudo isso que a gente falou, delas terem que transar com que elas Um não têm... percentual Uhum. bem elevado, sim, com certeza. Exatamente, né? A gente tá... O meu livro ele traz um recorte. Eu tô Uhum. falando das mulheres que estão aí, Claro, até porque eu não claro. tenho tese, não é um Não, trabalho nós estamos científico. fazendo um recorte É. da realidade. Quando ela decide esquartejar o marido, que pra mim é a maior assinatura dela, é esse esquartejamento, Exatamente. que coloca ela no outro patamar, ela se sente à vontade em esquartejar o marido, que é uma pessoa que ela dizia que amava, que ela dormia na cama, era o pai da filha dela. Essa destreza, ela faz isso tão à vontade por conta desse distanciamento emocional Eu entendi. que ela criou. Entendi. Porque esse distanciamento, inclusive, ele é uma coisa tão louca, porque eu conversei com muitos médicos legistas que fazem perícias em corpos que foram esquartejados, e eles me falaram lá em São Paulo que, por incrível que pareça, Bia, o esquartejamento é um crime mais comum do que a gente imagina. Uhum. Como ele é comum, ele segue um padrão. Como é o padrão? Quando você vai esquartejar, primeiro que você só esquarteja quem você conhece. Com Você certeza. não vai receber um dinheiro para matar o médico ali no quiosque e vai matar depois, peraí que eu vou esquartejar. Uhum. Não, eles esquartejar é um crime de ódio, tu tem que ter alguma relação Com com certeza. aquela vítima. Só que aí, dentro desse padrão que eles identificam lá em São Paulo, eles começam o esquartejamento sempre com a cabeça. Com a cabeça. Isso mesmo. Porque quando você tira a cabeça... Você tira aquela coisa da A identidade imagem, do a olho. Sim. identidade. Da Sim, identidade. exatamente. Passa a ser Você uma tira, coisa... na verdade, as duas coisas. A identidade, porque um corpo sem Exatamente. cabeça é só um Já corpo. acabou. É. E você não fica com a Esse impressão... constrangimento, essa coisa do olhar, De da executar, aparência, né? da O execução. restante. Sim, pois aí diz, ela Isso. não começa com a cabeça, ela começa Com pelo as joelho. joelho, né? Pernas, né? A cabeça, pernas. ela faz um corte no joelho, depois ela faz um corte na cintura e depois tira os braços. Aí então fica o tronco com a Com a cabeça. cabeça. Ela só tira a cabeça porque a cabeça com o tronco Não caberia. Não caberia cabia mala. na co- Aí ela foi lá e tirou. Em nenhum Senão ela momento ela deixaria. desfez a identidade dele. Até Não. o final. Não. E eu vi as fotos do corpo do Marcos. Ele morre com a boca e os olhos abertos. Ou seja, eu acho que isso é mais impactante Ainda. para você ficar fazendo esse trabalho lá de... Olhando, né? É. É como se aquela pessoa estivesse te olhando. Sim.
Vamos começar pela Vamos, Elisa. é porque eu Não, sou vamos bem... começar pela Elisa, eu adorei. Eu sou bem bagunçado, se Reverteu deixar a o ordem, negócio... porque eu acho o seguinte, Sim. esses teus 3 livros são maravilhosos. Gente, quem não leu, leia. Tem um Tá box, fantástico. foi lançado Vem um num box que boxezinho vem os os três 3 juntos. Vem, Mulheres na caixinha, Assassinas. Maravilhoso, assim, maravilhoso. Muito obrigado. Não, mas é maravilhoso mesmo. O box tá lindo. Isso aí que Aqui, eu ia ó. pegar. O box tá lindo, lindo, lindo. Tá nas maiores livrarias. Tá editado. Tá em todos os lugares. Tá Na revisado, Amazon, né? Ampliado. E tem uma coisa sensacional em cada livro, que é no final deles, a gente tem várias fotos que estão organizadas literalmente em ordem de todo o Cronológica. trajeto cronológico. Então, assim, você lê o livro, depois você tem como se fosse uma Sim. fotonovela, é isso? Sim. Reviver foto- o que você Não, leu uma ali. a fotonovela. Me É. lembrou Início. o tempo da fotonovela, que a gente Sim. né, tem um As segmento. pessoas gostam muito, viu? Na ampliação, a gente praticamente dobrou o caderno Não, eu de te fotos disse do que Walter. isso, assim, aí o que eu Da fiz? Eu Elisa comecei a começa ler e ir atrás. casa. Eu comecei a ler e ir atrás, ficou muito Sim. mais palpável. Sim. Então você vamos- começa, É você dinâmico, começa né? a Uma materializar leitura- Isso. a imagem das pessoas. Não fica né? abstrato. Sim. Não fica. Você Não começa... fica na criação do imaginário da pessoa. Exatamente. Você consegue estar Você, trazendo não, vida você àquilo ali. materializa É. que aquilo é um fato, ocorreu Sim. com aquelas pessoas envolvidas Aquela ali. casa, Não, a tudo. mãe, o pai. Vamos começar pela Elisa, né? Matsunaga, que foi um crime que chocou aí todo mundo, que matou, A esquartejou o marido, saiu branco. no elevador carregando as malas com o corpo dele esquartejado. Sim. Me conta um pouquinho desse caso, porque tem gente que não conhece. A Elise Matsunaga, eu te falo até de antemão que dos 3 é o meu livro preferido, porque eu acho que a Elise Matsunaga, ela vai um pouquinho na contramão dessas outras assassinas, porque você entende um pouco os motivos dela. Não é que você aceita, né? Eu acho Você que... falou uma coisa fantástica. Foi a única pela qual eu tive algum vestígio de De empatia. empatia, exatamente. Né? Porque as outras duas, Sim, não. Sim. Mas ela... Nada justifica, Não mas a é gente não, entende. nada do que ela fez é É justificável. Sim, né? tanto que ela foi punida, ela foi condenada. Exatamente. Mas os porquês da Elise Matsunaga, eles são mais... Palpáveis. Mas E eu compreensíveis sim, para um ser humano. Sim, Pro sim, entendimento. É. sim. entender Eu fui um pouco ontem, por que foi. o que eu tô fazendo agora umas noites de autógrafo com bate-papo com os leitores, né? Então eu fiz Legal. ontem aqui no Rio de Janeiro, foi super legal. E aí começou a aparecer nesses encontros muitas mulheres que fazem uma defesa da Elise Da Elisa. Matsunaga. Porque a Exatamente. Elise é assim, tem uma coisa que eu aprendi, Bia, é o seguinte: o crime ele tá aqui, mas o crime geralmente é chocante. Aliás, elas estão aí, elas viram por conta da barbaridade do crime. Mas eu aprendi, fazendo muitas entrevistas com o Alvino de Sá, lá em São Paulo, que é assim, olha, esquece o crime, tu tem que começar, antes de mais nada, da véspera para trás. Que aí você vai entendendo... A história daquela pessoa. o que leva, como aquela personalidade assassina é construída, Isso mesmo. como a vítima contribui para construir essa Aquele personalidade. momento. O momento, o momento a gente fala que é o estopim, mas às vezes vem... Vou te dar um exemplo. O Marcos Matsunaga, ele diz que se apaixonou pela Elise, ele era um homem rico, a Elise era uma garota de programa, que nem era de luxo, era ali de classe média. Classe média. Só que aí, como todas as mulheres daquele círculo ali da social da Elise, elas sonhavam em ser resgatadas da prostituição por um príncipe encantado. Então, e ela acha esse príncipe encantado. Só que aí, o Marcos, ele tinha uma personalidade muito controversa e era um homem violento, era um homem tóxico, ele era um homem que usava do poder econômico para humilhar as mulheres. E ele dizia nas rodas de amigos que a Elise, que ele tinha se casado com uma prostituta e que o casamento dele era um programa sem fim. E assim ele ia tratando ela. Só que aí a Elise também não queria largar daquele mundo. Uhum. Então o jeito como essa vida, como essa jornada do casal foi costurada, fez com que acabasse Como acabou. como acabou. Agora,
Claro que isso também não é o suficiente, porque tem aí muitas... Não, e não justifica. Sim, não justifica. Né? Eu acho que é injustificável, isso, né? qualquer coisa. Mas você está falando uma coisa, eu não sei se a Elisa tivesse casado com outro tipo de homem, se isso aconteceria. Acho que não. Porque, assim, eles tinham bizarrices Sim. em comum. Sim. Porque, assim, o animalzinho de estimação Era quando uma eles cobra. casaram era uma jiboia. É. A Gigi. Gigi. Eu fiquei até muito chocada que Tem foto da eu Gigi, tive aí uma você viu, né? cachorra. Eu tive uma cachorra chamada Gigi. Gigi, é verdade. Gigi tá aqui. Entendeu? Gigi tá aqui nas Bichinho, A fotos. Gigi aí comendo um pet rato da aí, casa. não é? Comendo rato. É. Comia rato e comia também filhotes de Sim, porco. Sim. Que era dado, leitãozinho. É sério. Vivo. Vivo. E eles viam isso. Que era da bizarrice. Inclusive, quando eles foram... Eu conversei com um cara que vendeu a cobra pra eles. Quando eles chegaram lá pra... Ele, né, que queria... Porque ele queria ser pai. Ele já era pai, na verdade, mas queria ser pai de um filho da Elisa. Ela não estava engravidando. Ele foi e pegou uma cobra pra ser a filha O deles. petzinho deles. Já é uma coisa muito Já é uma bizarra coisa de bizarra. convir. É. Que assim, um homem que chega pra mim, vamos ter um filho, você não pode ter. Então vamos ter pegar uma cobra. Eu saio correndo léguas. Mas muito, nunca mais Mas vou é isso que é viver. curioso, Bia, porque aí as almas elas se encontram assim. É isso que eu tô falando. Quer ter um filho? Vamos numa cobra? Ou você sai correndo ou tu fala qual vai ser a raça. Então eu acho que essas almas elas se encontram Se assim. fazem né? conexões, sim, né? Sim. E aí o cara que vendeu o pet pra ela, a cobra, a Gigi, Gigi. ele falou: você mora onde? Em apartamento. Então eu vou te sugerir uma cobra. Eu não lembro a marca A raça da né? cobra, que era uma cobra fina. Que eu tenho até uma amiga que é policial que tem essa cobra, que elas criam no aquário. Isso, é uma cobra de água. Ela fica mais na água. Ela é bem fininha. Parece um cipózinho. Exatamente. Não, mas não é não. A Não, Gigi- a Gigi não. Olha, É o que olha o homem, Gigi. é o que o homem sugeriu. Não é o que o pra homem eles. sugeriu. Porque É que foi ele a sugeriu. jiboia. Que Ele sugeriu. primeiro perguntou, Tá. é a casa? É. Não, é apartamento. Então eu sugiro que seja Essa cobra que Não. ficava no aquáriozinho Sim. lá. Só que aí ele disse que não, que ele queria uma jiboia, que nem tinha pra vender. Aí o cara encomendou a jiboia chegou e falou: olha, essa jiboia vai crescer. Coitada da jiboia. E aí eles recomendam, o veterinário recomendou que o alimento da cobra que eles levaram filhotinho fosse animais mortos. Então eles vendem, é um comércio comum, Isso. inclusive. Por exemplo, se você tem uma cobra de estimação, dependendo do tamanho da cobra, você compra ratinhos, E congela. Já mortos e congela ou pintinhos. Eles compram muito pintinhos. Também. Congela, deixa ele congelado, aí daqui a pouco eles comem uma vez por semana, você vai lá dar eles comem um dia, ela come um pintinho e passa lá 4 dias fazendo digestão lá paradinho. E é isso. Só que aí eles queriam dar animais vivos. Ele Olha falou: só. olha, o Olha problema isso. de você dar animal Ver vivo... a tortura ali acontecendo, né? O prazer, O prazer daquilo, de o gozo. ver aquilo, né? Sim. O gozo pelo sofrimento. O problema de você dar um animal vivo, o veterinário fez essa observação, é que ele se habitua a só comer animal de sangue quente. Aham. Então, ele Aquela coisa congelada acabou. acabou. Porque Não eles tem têm muito mais. essa referência. O animal, a cobra, ela se aproxima da presa, da comida, pela temperatura do corpo. Do corpo, exatamente. Então, se você começar a dar animal, ela vai querer só animal vivo. Sim. E ele disse... Quentinho. Exatamente. E também, quando você vai lá com a sua mão com... Ela tá vendo a sua mão também como... Como alimento, na temperatura. Exatamente. Ele fez esse alerta. Falou, não, a gente quer. Tanto que ele explicou, então, para ficar dando os bichos dentro de aquário. Que era o que eles faziam, que eles adoravam, até filmavam. Só que a cobra foi crescendo. Ela tinha um quarto, uma suíte só para ela, com uma banheira Gigi. gigante, a Gigi. Olha. Uma banheira gigante. Só que aí a cobra foi crescendo, ela já não queria mais pintinho, né? Queria animais maiores. Um frango, Um- a galinha inteira. Davam isso. Aí, só que aí, eles tinham um componente, eu não sei, eu não entendo isso, tá? Mas tem uns caçadores que tem esse desejo de matar e de olhar no olho do animal. O Guido Palombo até fala, olha, Isso. pode ser legalizada a caça esportiva, mas a forma como você trata os animais diz muito Reflete do que sobre você é. Com Sim. certeza. A vida alheia, ela é uma vida certeza. alheia, né? Então, Eu se- acho um absurdo a caça ser oficial, ser legalizada.
escravidão foi legalizada durante muito tempo. Sim, era legal. era legal, Era juridicamente Sim. correto você É. comprar uma pessoa. Nem por isso era ético. Né? É inconcebível eticamente. Enfim, Aí eles pegavam, eles gostavam De ver. de ver. Ela comendo os animais. Aí, Vivo, sofrimento, aquela coisa. A gota d'água para Elise foi quando ela estava grávida. Aí uma amiga dela, que frequentava a casa, que morria de medo da Gigi, falou: olha, Elise, é o seguinte, que aí ela dava os porquinhos, né? Que os vizinhos ligavam lá, dizendo que grito de porco estridente. Morrendo. Porque Olha o porco isso. ainda ficava correndo pela casa, eles amarravam a perninha pro corpo ficar parado, porque a gente tinha paciência de esperar a cobra dar o bote. Então a gente amarrava a perninha do porco pra cobra dar o bote logo. Aí a amiga falou assim: Elise, essa cobra, ela vai comer o seu filho. Bebê. Se você esquecer de dar comida, você vai ficar louca com uma criança. É criança, não sei o quê. Ainda tínhamos outros afazeres, você vai ficar... Quando o dia que você esquecer, já que é uma vez por semana, se tu dá comida pra ela na quarta, esquecer, passar a quarta, ela vai lá e vai engolir o teu bebê. Com certeza. Porque pra cobra, tanto faz. Não Se é um vai, ela cachorro, não Se tem é esse porco, sentimento. porco, Não é? não, ela vai ver que a Exatamente. temperatura tá quente, tá se mexendo, Ok. ela vai lá. E aí que ela começa a querer se livrar da cobra, e o Marcos nem queria se livrar da cobra facilmente. Não, é nossa filha, não sei o quê. Ela disse: olha, se você não levar essa cobra daqui, eu vou embora, não vou ter o bebê aqui. Aí que ele resolve levar a cobra pra casa de um amigo, e a cobra vai acabar lá no Butantã. Mas você vê que isso que você falou, nessas bizarrices. É muito estranho, porque assim, você vê na gravidez, ela tem um lampejo de senso em Mas relação ao possivelmente pela outro ser. aquela coisa que você sempre fala, dos hormônios e tal, de Não, eu repente acho que- despertou não esse amor sei. materno. Ele zero, né? Então, assim, vamos botar no grau de frieza. Ele é zero. Ele... Olha, né? a Elise, das três, a única que tem atestado, assinado por especialistas de psicopata é a Elise. Uhum. Então, eu não sei até onde Inclusive, muitas psicólogas especializadas nessa questão me falaram que até existe um viés da mãe psicopata, a forma como ela tenta... Muitas mães psicopatas, elas têm um excesso de cuidado, segundo essas especialistas, tá? Que eu sou jornalista. Pode falar, meu querido. Elas usam as crianças para chamar atenção para si. Esse excesso de zelo. Por exemplo, a demanda da Elise hoje, que quando ela matou o marido, ela tinha um bebê de 9 meses. 9 meses. Uma criança de Isso 9 mesmo. meses. E aí, ela matou o marido, ela foi presa, e aí a criança foi tirada dela. Ficou a criança, com os avós. Com os avós. Hoje, 10 anos depois, a demanda da Elise que está solta é recuperar a A filha. guarda da filha. Ela quer Ela quer isso. Ela quer isso. Só que ela que além de psicopata, ela é narcisista. Então, quando você junta essas coisas, por exemplo, isso explica muito aquelas... Não sei se você chegou a ver alguma vez, todas as vezes que ela sai, acho que até tem foto aí, que ela saía da cadeia, ela saía com um cartaz escrito: minha filha, eu te amo além da vida. Aham. E que ela sabia que a mídia estava lá, então ela queria se Sim. comunicar. Uhum. Então isso, os especialistas falam: olha, isso aí, ela tá na verdade querendo chamar atenção para ela e não para a filha. Ela quer criar a imagem de De uma mãe uma que mãe nunca que tá em sofrimento, desistiu, Sim. que que tá nunca em desistiu sofrimento. desse amor. Mas que na cabeça dela, porque quando uma filha é tirada de uma mãe numa idade que a criança não entende nem quem Nada. é que nada, então assim, todas as referências de mãe, de maternidade, de paternidade, de família, a criança hoje tem com os avós paternos. Sim. Inclusive ela chamava eles por De pai e mãe. pai e provável- mãe, Uhum. respectivamente, durante muito tempo. Só parou quando um coleguinha que criança é uma das criaturas mais cruéis que tem no mundo. Exatamente. Ainda mais se tem informação dos pais, né? Uma criança chegou e disse que ia ter uma Uhum. festinha lá de criança, de pais. Quem é teus pais? Não são teus pais, são teus avós. Uhum. O teu pai, na verdade, foi assassinado, esquartejado pela Pela tua sua mãe. mãe. A menina, que isso? Aqui. Levou os prints lá das matérias e tudo. Mesmo assim, até eu lançar o livro,
a criança, que agora já é uma adolescente, não via nem o pai, nem a Elisa, não tinha essa imagem. De nada, É uma coisa, né? exatamente, é uma coisa bem distante, assim. De nada. Agora, isso que você está falando, eu não tenho dúvida, assim, é claro que são declarações. Eu vi o teste criminológico da Suzane, aí bota assim, manipulador infantil, não sei o quê. Eu questionei aquilo tudo, porque na realidade, deixa eu ver se está aqui. Eu até vou... Você escreveu. Eu sei de cabeça, é manipuladora, narcisista, infantilizada. O infantilizada se provou que era sempre uma jogada de manipulação. Sim, era mais uma jogada de manipulação, como foi no Fantástico. Ela aparecia com aquela roupinha da Minnie. Minnie. Então, assim, é muito interessante que fala... A inocência, querer mostrar uma... Não tem, né? Mas Bia, Qual deixa eu te falar uma que você coisa. falou? É infantilizada, Infantilizada foi... narcisista... Aqui, ó. Infantilizada. Eu coloquei que, na realidade, é mais uma tática de manipulação. Quando fala que tem fantasia de onipotência, isso é narcisismo puro, que todo psicopata é narcisista. Sim. Tá? Nem o pacote todo narcisista é um psicopata. Vem um combo completo. É o combo, não tem é o egocentrismo, porque eles realmente se acham. Sim. Eles se acham mesmo, do tipo assim... Que é a mola do mundo, né? A mola do mundo. Nós que somos assim, que gente medíocre. Eles têm essa ideia mesmo de quem não é assim. Aí, quer dizer, bota aqui fantasia. Não. É a certeza da superioridade, não tem nada. Na fantasia de onipotência. Isso já é o egocentrismo, já é o narcisismo dentro da psicopatia. E quando fala aqui desvalorização do ser humano, isso é desprezo, falta de empatia. Cabe outro diagnóstico? E ela não tem, sabia? Não, mas você... Se eu tivesse achado... Não, mas se você estiver lendo, é porque, de alguma maneira, quem deu não juntou as coisas e não formou. Mas aí, Bia, sabe o que eu combo. percebi? Eu percebi o seguinte... Parricida, né? Parricida. Então, mas sabe o que eu percebi, Uma Bia? pessoa que mata os pais. Os psicólogos que trabalham dentro do sistema prisional de São Paulo, que é onde se retrata a minha pesquisa, nesse sistema, sim. eu li muitos casos, exames criminológicos, eles ficam cheios de dedo para cravar que uma pessoa é psicopata. Tipo, você vê o da Elise, ela realmente... Mas eles descrevem... Descreve. Tudo. Eu falei, gente, aonde ela vai escrever? Porque pra mim, jornalista, eu preciso estar lá escrito a palavra... Isso. Porque eu não posso concluir o óbvio que tá lá escrito. Aí eu li na quinta página, ela colocou, e ela ainda colocou assim, personalidade análoga ao transtorno, alguns usam condutopata, não sei o quê. Mas era assim, no eufemismo. Tanto que eu ligava pra ela, ela é psicopata? Ligo o gravadorzinho, ela é. Você não leu o relatório? Eu falei, mas a senhora não escreve. Análoga a... Não é. Pois é. Mas aí eu tinha que ligar pra gravar, essa mulher tem que falar que é psicopata, Entendi. porque quando o Ministério Público pega o parecer da Ele tem que saber especialista... se é Não, aí ele já recuperável ou não escreve. E recuperável. ele escreve lá, psicopata, porque quando o Ministério Público vai sem firula. Não Ele tem. vai lá, porque ele tem que convencer um juiz, ele tem que carregar na tinta. A Suzane, pra mim, eu não sou um especialista, mas depois que eu lancei o livro, muitas psicólogas me procuraram, ou psicólogas já bem experientes, mas até já aposentadas, com livros publicados, elas disseram, olha, a Suzane ela é psicopata. Porque eu coloco no livro assim, nas não sei quantas mil páginas, não está escrito essa palavra. Porque, inclusive, se eu achasse essa palavra, ela estaria no título do livro. Sim, Só claro. que aí elas disseram, olha, alguns psicopatas são tão manipuladores que eles exercem uma manipulação tão forte que ela manipula até o avaliador. O avaliador. Eu falei, sério? Aí ela falou, inclusive, São sedutores, né? se você não perceber, a primeira página do seu livro é ela seduzindo o avaliador. O pior que é mesmo, você está escrevendo sem nem se dar conta. Que aí chega um psicólogo, ela era sempre avaliada por mulheres mais velhas.
mulheres com mais de 50 anos. Aí um Uhum. belo dia, chega um psicólogo para aplicar o teste de Rorschach nela, só que é um Isso, de cara Rorschach. mais novo Aham. que ela. Ela estava com 34 e ele tinha 32. Aí ela viu aquele rapaz novo e falou, Pronto, nossa, lá vem. que novo você, hein? Uhum. Aí o psicólogo me conta, nossa, eu fiz até assim, né? Porque a Suzane me elogiou. Eu falei, gente, ela te elogiou, já ela te pegou manipulou. pegou Exatamente. É É a tão vaidade. interessante porque, assim, o teste criminológico, até você, a tua área de atuação sempre foi nos presídios, né? Sistema Penitenciário de São Paulo. Em São Paulo, foi feito a única validação da tabela de Robert Hare Sim, para ser aplicada no Sim. sistema penitenciário, mas pela que não foi Hilda pra frente, Morano. Que não foi para frente. Uma coisa ficou 5 anos para ser colocada em votação e não foi colocada. Sim. E não estávamos falando que ia distinguir pessoas comuns na sociedade, psicopatas e não psicopatas. Porque podia dizer assim, os políticos não quiseram votar porque podia chegar neles. Claro. Era no sistema penitenciário. Sim. Que é uma coisa absolutamente revolucionária em se tratando de crime de segurança pública. Sim. Por quê? Porque você, com esse sistema, a tabela Hare, o checklist Hare, você treinando esses psicólogos para fazer essa testagem, você separaria dentro do sistema penitenciário as pessoas psicopatas das não psicopatas. As psicopatas, os estudos mundiais botam que é mais ou menos 25%. 75% é não psicopata. O que significa isso? Você está separando os recuperáveis dos não Sim. recuperáveis. Isso é fantástico, porque o sistema penitenciário vai dar assistência a quem merece e precisa. E vai isolar quem não temos o que fazer. Pode ser que daqui a 10 anos se descubra, sei lá, o Elon Musk. A gente vai botar um Neuralink, um microchip lá e a gente vai desacionar essa maldade. Sim. Ok? Tá lá, começa se fazendo por lá para poder dar chance daquela pessoa ser recuperada. Então, assim, já teve essa tentativa e nada foi Sim. feito. Então, até hoje, eu acho que até as pessoas que fazem essa avaliação, elas têm medo também. Eu acho que tem a sedução, tem a manipulação e alguns têm medos. A avaliação psicológica, ela está prevista na lei de execução penal. Sim. Vai dependendo muito do tipo de crime que você cometeu. Uhum. Quando você comete um crime violento contra alguém da própria família, aí você vai preso, mas aí a tua própria família lá, que tu teve alguém lá que você matou, te visita, é quem te recebe na saidinha, porque a ressocialização é isso também, é preparar a família para receber de volta aquele assassino. Isso. Só que aí a lei de execução penal determina, mas eu já cansei de ver parecer de Ministério Público e decisão de juiz soltando, mesmo com o parecer negativo, contrário, porque eles dizem assim, olha, não tem vaga. Tem uma juíza que eu li uma sentença, que eu acho que até cito no livro, que ela diz assim, gente, se eu mantiver preso todos os psicopatas, irrecuperáveis, todas as que tem uns lá, que inclusive, no caso da Suzane, a psicóloga escreveu, que aí a justiça, as demandas da justiça, elas só dão um copia-cola, são as mesmas perguntas. Vai soltar a Suzane, tá? Preste a sair, tá? Aí a juíza, ela escreve mais ou menos 10 perguntas básicas, do tipo, ela vai voltar a cometer crime de novo? Ela tá arrependida do que ela fez? Como ela lida com o crime que ela cometeu? Aí vai com essas perguntas. E aí o psicólogo faz lá as entrevistas e vem com laudo. Aquelas pessoas elas respondem objetivamente, mas anexado vem um laudo completo, onde eu me delicio porque ali tá o perfil completo dela. Só que aí a juíza vê, a Suzane tá lá que pode cometer um crime de novo, dependendo da demanda que ela tiver e da pressão que ela sofrer. A pressão social e psicológica que ela tiver, ela pode fazer. E ela já mostrou do que era capaz, né? Então não tem nem que se duvidar disso. Só que aí a juíza, ela diz, gente, se eu não tenho como, eu tenho que liberar essa vaga para uma outra entrar. E ela diz assim, isso aqui é uma penitenciária, não é um manicômio. Porque se essa pessoa, por exemplo, o Chico Picadinho, que ele tem os exames criminológicos dele, assim, se você ler aquilo ali, pelo amor de Deus, não solta esse homem.
E ele é chamado para entrevista, a psicóloga pergunta, o que você vai fazer? Eu vou continuar matando. Sim. E aí, numa sinceridade... É a única coisa que eu sei fazer. Não, e a única vez que ele saiu, ele fez a mesma coisa, entendeu? Aí botaram E ele é um na homem casa que de faz custódia. gravuras, pinta quadros maravilhosos. Tem uma coisa, Bia, que você falou aí, é que eu acho que o Brasil, ele engatinha muito nessa questão. Porque você vê, por exemplo, os Estados Unidos, eles estudam a cabeça dos criminosos. Você vê como o próprio FBI, Muito ele usa os criminosos, os assassinos que estão presos, estudam a mente dele para capturar, para tentar entender os que estão Próximos, soltos. claro. O silêncio claro. dos inocentes é Claro, isso, né? É exatamente. essa história. Ele tem o Hannibal Fantástico Lecter que isso. está preso... Ajudando a detectar A detectar padrões. os padrões Exatamente. parecidos para Aqui não no Brasil, os criminológicos é um manancial de pesquisa. Você vê, e é tudo arquivado. Nisso os psicólogos são bons, porque eles escrevem laudos e laudos e laudos. Alguns Exatamente. montam banca. O Alvino de Sá, toda vez que era nomeado pela justiça para fazer um estudo, ele montava uma banca, tinha estudantes, tinham pessoas já graduadas, experientes, e ali nascia um verdadeiro trabalho de pesquisa. Uhum. E aí, para onde vai isso? Vai para um arquivo, porque isso é anexado no processo de Arquivo execução morto, penal, né? fica lá. Se você quiser escrever um livro, você pede para um juiz para consultar um arquivo arquivado, demora 3 meses. Alguns negam, que dizem, não, isso é sigilo profissional, os laudos são sigilosos. Eu digo, gente, desculpa, né? Mas já foi julgado, já foi definido, já foi tudo, né? Mas tem muitos que não liberam. Uhum. O da Suzane, por exemplo, não está liberado mais. Né? Eu usei... E fechou. Decretar o sigilo. Uhum. A gente acaba usando... Porque o sigilo de um processo, jornalisticamente falando, a obrigatoriedade, o dever de manter aquele sigilo é das instituições. Então, se esse processo está sob sigilo, quem é que tem obrigação de manter sob sigilo? Judiciário, Ministério Público e as partes que consultam. Então, o jornalista, ele usa lá as fontes e consegue e divulga e tal. Mas a Suzane... Quando eu lancei o livro, algumas semanas antes de lançar, ela entrou na justiça e conseguiu bloquear o livro, alegando que eu estava violando o direito dela. Só que assim, o juiz que liberou o livro, ele usou o seguinte argumento: a partir do momento em que você resolve abrir a porta da sua casa para os assassinos dos seus pais entrarem, você abala uma sociedade inteira, com isso. Você passa... Ali você perde, porque hoje ela quer, eu quero... Quer dizer, quer e não quer. Ela tentou várias jogadas jurídicas, né? Sim. Foi contra você, foi contra o próprio Estado de São Paulo, porque ela se sentiu desprotegida numa rebelião. Né? Ela foi tentando. Que é o contrário, ela é até protegida ali, mas ela queria um troco ali. Exatamente, sim, ela queria, claro. ela visa lucro. Ela quer monetizar. Ela quer monetizar o crime. Ela quer monetizar. Monetizar o crime, literal. Ela abriu a gente já mudou, fica, né? Não, vamos lá. O bagunçado sou eu, tá? Eu assumo. Não tem problema. Você veio com todo o roteirinho aí já. Vamos começar com a Flor de Lis, já tá lá na Suzane. Mas é bom. A gente bom, consegue... Tá bom que vira conversa bom. de bar, né? A Suzane, ela montou um ateliê de costura, ela vende... Sim, quando ela teve a liberdade... Quando ela passou por regime aberto. Isso mesmo. Ela cumpre a pena... Não, ela tá no aberto. Tá no aberto agora. No aberto, O aberto, ela cumpre o resto da pena em liberdade. Ou seja, ela ainda Exatamente. tá pagando pela pena. Aí ela montou esse ateliê de costura, porque ela aprendeu lá a fazer as coisas na oficina de costura. Customização. Aí ela vende nas redes sociais por um preço maior do que as outras mulheres que não são criminosas, né? Ela faz um negocinho lá na sandália havaiana. Isso. Essas mulheres ficam revoltadas, elas me mandam mensagem. Olha, eu não consigo vender por R$80. E ela ainda assina. Assina, sua entre linhas. É. R$150 ela vende. Ela vende por... Aliás, ela vende de 150 a 180. Depende lá das pedrinhas, das miçangas que ela bota. Dos isso. rococó que ela bota ali, o negócio vai aumentando. Só que
o preço dela é mais alto porque ela é uma criminosa famosa. Exatamente. Não é porque o dela é mais bonito, Não, porque... não, ou E outra, melhor. ela nem faz, ela tem... Que é muito comum dos artistas, né? Às vezes você vai, se você imaginar que o Maurício de Souza tá lá perdendo tempo dele fazendo quadrinho, não tá. Ele tem uma equipe que faz Exatamente. e ele vai lá e dá A assinatura a dele. assinatura Um dele. dia ele fez, lá no início ele fez. Mas, ok, o Maurício Sim, de tudo Souza é o certo, Maurício, mas tudo gente, a certo. Suzane, Exatamente. ela tem a equipe dela que fica lá costurando, ela vai lá, prega uma miçanguinha, faz um videozinho fazendo um negócio lá Exatamente. e vende, gente. Aí Exatamente. é o... E você falou uma coisa, Ulisses, E o povo que é compra. fantástico. Por Compra. exemplo, no Brasil, a gente está engatinhando nesse estudo Sim, dessas personalidades. Primeiro, que no Código Penal brasileiro, ainda é da época de Getúlio, psicopata é como se fosse doente mental. sim, Então, assim, fora disso, psicopata não é um doente mental, é uma maneira de ser e existir no mundo, extremamente predatória, que nem você falar que é uma jiboia é psicopata. Não, ela é aquele jeito dela. Concorda? Ela não é doente. Ela come aquilo A para natureza satisfazer a dela é natureza essa. dela. O psicopata, a natureza dele é usar qualquer coisa que ele possa para ter status, poder e diversão. Porque ele também tem diversão, ele se Sim. diverte com esse sofrimento, né? Então, assim, se a gente tivesse o estudo, pelo menos os grandes psicopatas, o serial killer, a gente resolveria muito fácil os casos. Por quê? Eles se repetem. Quanto mais grave, menos capacidade eles têm, porque eles não têm o componente afetivo da memória. Eles não têm afetividade. Então, por que você lembra de uma coisa que doeu muito? Porque você tem um componente Sim, afetivo. Eles não têm. Se eles não têm, eles se repetem. Eles têm um padrão de repetição, que a gente tende a doer para a gente não repetir. Isso é a teoria. Se a gente tivesse isso, e se houvesse comunicação entre as polícias, os estados, sim, você rapidamente via, olha, nós estamos aqui em Goiânia com um padrão de um assassino que faz isso, isso, isso. Se aquilo é distribuído, sim. mesmo que ele fuja de Goiânia e vá fazer isso em Santa Catarina, repetir o padrão, a gente sabe que o cara está ali. Sim. Não tem. É. Por É a isso que os assinatura assassinos, os golpistas, eles vão mudando de praça. Sim. Porque E aí ninguém viram. identifica. Eu acho que a gente deveria ter, cada estado deveria ter uma equipe. Com certeza. Uma equipe. Ó, eu conversei com uma psicóloga lá em São Paulo, que a especialidade dela é perversidade de criança e adolescente. Uhum. E ela atendia cada caso assim que eu não acreditava, de maltrato aos animais, de irmão Sempre que. está interligado. Foi de- o que exatamente, foi irmão o que com irmão. o Guido falou. É. Essa coisa de olhar na mira do bicho para matar, É. me desculpe, É. eu não, E ela não sento na mesa com essa Eu pessoa, também não. não. É. A Elise Matsunaga, ela fala isso no documentário, que ela diz, eu quando tava... Porque eles faziam caças... Primeiro eles caçavam jabuti, não, caçavam javali, Javali. aqui no Brasil, porque tem um período que é permitido, porque tem uma superpopulação lá pro sul, que eles invadem, então pode matar. Eles iam pra lá. Mas aí é uma escalada, porque eles começaram a achar sem graça matar O javali. Aí E eles- matavam muito, né? Tinha uma muitos. coisa assim. Era, muitos. No mesmo dia. Era uma coisa, era temporada mesmo. Era para matar. Quase É. uma pescada, né? Jogou Aí a eles rede. quase aí uma elas pescaria. gostavam de matar os animais que demoravam mais pra morrer, porque Para eles ver o sofrimento. é muito louco isso. Isso é muita né? frieza. É. Isso é E aí muita eles frieza. foram, como eles eram ricos, eles tinham licença, aquele CAC lá pra transportar Aham. arma de caça. Aí eles fizeram um curso no Canadá, porque a caça aqui no Brasil é bagunçada. Sim. Lá no Canadá, não. A caça lá, a esportiva, é cheio de regras. Você tem que ter licença, você tem que fazer um curso. É igual tirar uma carteira de motorista. Um monte de curso disso, curso daquilo. Pré-requisitos. E aí um dos requisitos lá é... Lá como eles matavam, que eles queriam matar animais de grande porte. Matava aqueles alces, daquelas galhadas gigantes lá no Canadá. Só que aí você não pode matar... Na quantidade que eles matavam o javali aqui. A quantidade não era estipulada, porque é uma empreitada. Você leva um dia, 2 só pra achar um. Então é um negócio de você entrar na mata. Lá no Canadá. Essa quantidade, mas uma das regras é matou, embrulha e leva. Você não pode deixar um animal de Então, aí grande deixa porte, lá. não por conta de questões sanitárias. É. Que aí, então, só que aí pra você levar um alce, eles dois tiveram que fazer juntos Esquartejamento.
Um curso de esquartejamento. Que aí tem toda uma técnica, sabe? Você não vai esquartejar. Inclusive, Imagina um os alce. caçadores me falavam, olha, se você tem um alce, você começar a esquartejar um animal desse, vai ser um derramamento De de sangue que vai virar uma lambança, que você não consegue nem chegar perto do animal, porque vai estar uma poça de sangue Então Aham. eles vão meio dando lama, técnicas em- mistura. E aí eles deixam técnica, eles vão desenvolvendo técnicas. Você espera um pouco pro sangue coagular. Exatamente. Mas você não pode esperar muito também, tem que ter um tempo contado no relógio, porque se você esperar muito, como o ambiente lá é muito frio, a baixa temperatura enrijece muito a carne A e você ponto de não conseguir. consegue. Exatamente. Então, a gente, toda a técnica, onde começa, como você... Eu costumo muito comparar... eu não sei se vocês já viram como uma pessoa prepara um frango, que é uma coisa que tem que abrir, abre aqui. É um Isso. negócio difícil. Sim, É com difícil. Tem certeza. alguns bichos lá que para você comer, você usa até o martelo, né, com o negócio. Aham. Você vê o açougueiro lá, é um negócio... Violento. É, muito e violento. eles têm toda uma técnica. Eles não passam uma faca no lugar errado, tem que passar a faca no lugar certo pro animal ficar esquartejado de um jeito que você consiga colocar lá no seu jipe e levar dali. E ela usa essa técnica Pra para poder esquartejar o marido. esquartejar. Mas aí, voltando, né, que o negócio bagunçou mesmo. Tá, vamos. Naquela... Mas tá ótimo. Naquela, não, que você Tá tocou ótimo. no negócio muito legal, dessa coisa de não ter o estudo. No Brasil, Não tem o estudo, que eu não lembro- tem a comunicação, um mapeamento. entre o mapeamento, as- a comunicação os entre Tem, as estados. às vezes tem polícias. 2 assassinos idênticos Exatamente. que estão... Eu vou te dar um exemplo recente. Nós temos o maníaco do parque. Uhum. O maníaco do parque está preso. Isso. Todo mundo sabe o que esse homem fez. E ele vai ser solto em 2028, porque ele vai completar 30 anos de cadeia e no Ele Brasil... foi um dos poucos que cumpriu tudo. É, Vai cumprir vai tudo. cobrir tudo. tudo. Só que aí acabou, semana passada, de sair na mídia eles chamam maníaco do Parque do Mato Grosso, que estava Sim. repetindo o padrão O dele. padrão Mesmo padrão dele. do... Só que aí você tem esses dois criminosos em lugares diferentes, mas você não tem um estudo, Nada. né, nada Uhum. que se conecte. Por exemplo, essa psicóloga que eu lembrei, que ela tem como... Ela atende... A especialidade dela são essas famílias com crianças violentas. Ela está fazendo um estudo que eu acho que, cara, esse estudo não pode ficar aqui no teu arquivo. Isso você tem que publicar um livro, tem Com que fazer alguma certeza. coisa, porque a gente precisa entender a origem da violência. Porque às vezes, assim, tem coisas muito banais, assim, a mãe recebe uma ligação, acontece muito com o pai, principalmente com o pai. Recebe uma ligação da escola, você precisa vir aqui que seu filho bateu num coleguinha. E aí eu achei que passou um pouco do ponto. Aí o pai, primeira pergunta que o pai faz, mas o que o coleguinha fez pra ele? Fez. Exatamente. Quer dizer, é aí, essa criança, você tá tão... Você tá dando o aval, né? É. Nem sabe ainda o que aconteceu. Sim, uma personalidade violenta. Exatamente. Né? Muitas mães, que parece uma bobagem, mas a psicóloga me contou isso, muitas mães orientam os filhos assim, fulano bateu, bate Bate de de volta. volta. Bate de volta. Exatamente. Só que aí essa orientação, esse bate de volta, é assim, existe uma intensidade de violência, existe um método de violência, né? Porque se o coleguinha te der um tapa, tu vai dar um tapa. Se o coleguinha te empurrou, tu empurra. Se o coleguinha puxou uma arma, tu puxa uma arma. Né? Se ele te cortou, tu chaqueia. É o equivalente. Vai reproduzindo tudo. Aí, essa falta desse estudo... Porque como ela diz, olha... Ela diz isso pros pais. Essa tua criança, esse teu adolescente, se ele não for tratado agora... vai ser o tipo de filho que você vai estar dormindo em casa e vai receber um telefonema no meio da madrugada dizendo que ele matou alguém na porta da boate. Só que aí, o que acontece na maioria dos casos? A mãe fala, nossa, era um menino tão amoroso, nossa, onde que... Não pode Não é do ser, nada. Não é. acontecer. E tem uma coisa Não que, é eu, do que eu nada. coloco muito no Mentes Perigosas, a criança dá sinais. Sim. Não é do nada. E sinais aparentes, gritantes, não é Por sinal exemplo, sutil. essa coisa do animal, que o Guido falou em relação dos caçadores, eu tive um pacientinho, ele tinha 6 anos. Aí nasceu a irmãzinha. Ele pegou o cachorrinho da família, que era um Yorkshire,
E jogou do 8º andar. Hum. Jogou, pá. Aí a mãe chegou, por que você fez isso? Não sei o que. Aí falou, nada, não sei. Você gosta do Todd? Gosto do Todd. Aí levaram a criança. Isso já tem mais de 20 anos. Aí eu fui falando assim, eu falei, que interessante, né? Você jogou o cachorrinho? Aí ele, joguei. Eu falei assim, sempre tive curiosidade de saber. Aí ele olhou pra mim e falou, mas por isso que eu fiz. Aí eu falei, é mesmo? Qual era a sua curiosidade? Aí, porque eu nunca falava, que feio que você fez isso. Eu abri uma porta, tipo assim, deixa eu aprender com você. Porque eles são vaidosos desde Sim, criança. sim. Aí ele falou, porque eu queria ver, sabe, tio, eu queria saber como é que era uma criança, um bicho sofrendo. Nossa. Ele falava isso. Porque ali, nos 6 anos, ele ainda não tinha habilidade da mentira. Né? A criança está começando Sim. a ganhar isso entre Mas já 5 tinha da e 7 violência, anos. né? Mas o instinto, É. né? Aí eu falei assim, mas você gosta dele? Gosto. O gostar era tipo assim, ele tá ali. Eu tanto gosto que eu fui sanar minha curiosidade com ele. Olha só, ele deu a honra do cachorro Sim. poder sanar uma Eu curiosidade. tive um paciente que ele, 8 anos, a gente já tinha orientado, porque ele quebrava as coisas na escola, batia no irmão, e a gente já tinha orientado para não ter bichos, não ter nada. Aí eles foram, por um acaso, numa dessas grandes lojas de bichos, para comprar planta, alguma coisa assim, e aí ele se apaixonou por um hamsterzinho. Aí a mãe lembrou, deu falando para não comprar. Ligaram para mim, eu não estava ocupado, provavelmente não atendi. E saíram da loja e ele começou a chorar. Vocês estão vendo? A única chance que eu tenho de cuidar de um serzinho e mostrar que eu sou amoroso, não sei o quê. Aí a família, Comprou. nossa, voltaram e compraram. E aí me ligaram. Aí eu falei, olha, não deixa ele sozinho com o hamster. E realmente, controlaram bem. Quando a secretária chegou de manhã, a mãe foi, se perdeu com ela falando alguma coisa. Quando chegou, ele já estava morto na varanda. E aí eu perguntei, por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu queria ver a sensação dele batendo na parede e se ia fazer barulho e sair sangue. Eles têm Eles essa Tem uns que são mais curiosidade. sutis. Tem uns que são mais sutis. Eles dizem assim, eu queria ver como era por dentro. Aliás, o Dumber. O Dumber, quando criança, ele adorava, né, fazer lá. Isso, pra abrir, pra ver como que é. Aquele primeiro seriado Dexter. Sim. Você lembra o Dexter? Lembro. Que o pai chega pra ele, alguém matou o cachorro da vizinha. E o pai chega pra ele, porque a fulana tá muito triste. E ele assim, Aí chega uma hora que o pai, a policial, chega assim, Dexter, você matou o cachorro? Ele olha e fala, mas a mamãe tava reclamando muito que ele latia demais. Ele tem uma justificativa. Então, é sempre uma lógica. Sim. Uma lógica. Não tem sentimento, Que às vezes, tem lógica. e às vezes a gente passa batido, né? Nossa, mas, cara, depois que eu conversei com essa psicóloga, eu comecei até a ficar olhando assim, sabe? Mas observar mais. Porque era como o Alvino falava, essas pessoas, a Suzane, para ela fazer o que ela fez, a Elise, a própria Flor de Lis, aquilo é a cartaz da vida delas. É onde elas queriam chegar. Mas elas, a ponta do iceberg, mas ele tá todo. A pessoa que faz o que elas fizeram dá sinais muito claros. Esse assassinato, essa brutalidade com que elas cometeram o crime, elas têm... Quando você mesmo começa a rebobinar, que você vai vendo a vida delas... Que eu chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Sim. Que às vezes, Bia, eu descobri que vem dos antepassados. Também. Por exemplo, a mãe... A genética, filho. A Elise Matsunaga, ela é um papel carbono da mãe. A mãe não matou ninguém, graças a Deus. Mas o comportamento dela... Já com tinha a própria Elisa. Sim. Porque ela sabe que o padrasto, né, que o marido dela, a mãe, abusou da Elisa com 15 anos, se eu não me engano. 14. Ela descobre, ela bate na Elisa e bota ela pra fora de casa. Assim, simples. E era uma coisa assim. Por sinal, um padrasto horroroso, uma coisa abominável. Outra coisa que me fez pensar aqui um pouco, voltando lá no início na Elisa, a coisa da prostituição. Muitas têm um histórico de abuso.
Sim. Sim, muito. Sim, eu Muitas percebi têm. que E muitas você têm que história teve de esse abuso. contato, assim, O meu contato é uma coisa muito curiosa, bem lembrado disso aí. Eu tinha, quando eu tava na. Eu tinha acabado de ler, eu nem pensava em fazer livro da Elise Uhum. Matsunaga. Eu tinha lido o livro da Bruna Surfistinha, Sim, Uhum. eu ia O falar Doce sobre Veneno isso. do Escorpião. E aí, quando eu comecei, eu fiquei assim, muito impressionado com da franqueza dela ali, né? Com as situações. Aí, quando eu já estava pesquisando pro livro da Elise Matsunaga, eu entrei em contato com ela. Eu Com a conversei Bruna. com a Com a Bruna, eu Bruna. conversei bastante com ela. Eu queria entender, antes de entrar nesse universo, eu queria entender o que leva uma mulher a se prostituir. Eu sei que não tem uma Uhum. resposta igual para todo mundo, mas às vezes você vai. Você tem nichos. É, E queria você vai entender um pouco mais conversando, ali. você consegue ver, enfim, que acaba. Você vê várias histórias diferentes, mas você vê interseção, você vê coisas comuns Isso. na vida delas. Eu percebi muito a história de abuso, e também eu percebi que é o caso da Bruna Surfistinha, eu percebi que muitas, principalmente as da classe média, Uhum. claro, muitas mulheres se prostituem por necessidade, mas muitas se prostituem por escolha. Com certeza. A Bruna Surfistinha é uma. Uma escolha. Foi por uma não escolha. tenha A Elise dúvida. Matsunaga também. Ó. A Elise Matsunaga, ela era técnica de enfermagem de um dos trabalhava maiores no hospital em Curitiba. em Curitiba. Exatamente. Ela tinha o curso de contadora, de contabilidade. Ela fez direito. Fez direito. Não é? Ou Ela seja, ela é uma pessoa bem eu tava preparada. numa live com o advogado dela, com o Luciano Santoro, e as pessoas faziam perguntas ao Aham. vivo, aí perguntaram, por que ele se prostituía? Aí ele falou assim, é porque ela precisava pagar o curso de direito dela. Um monte de mensagem, olha, o senhor tá me ofendendo, porque eu trabalho, Exatamente. acordo Ela cedo, trabalhava tenho... no hospital mesmo. Ele ganhava... Sabe o que ela fazia? Uma coisa que é muito comum, mas é pouco divulgado. Ela fazia doulagem, que é uma coisa que eu já sabia que existia, porque tem uma Sim. amiga que faz. Ela é uma enfermeira. Essa minha amiga, no caso, ela é fisioterapeuta. Terapeuta. Aí as famílias ricas, quando tem alguém que tá com câncer, já em estado avançado, sem protocolo de tratamento, eles mandam para casa, para morrer em casa. E aí as famílias muito ricas, elas não sabem lidar muito com aquilo, com a finitude, contrata Enfermeiros, pessoas técnicos. que faz um plantão ali, porque elas dizem que é para dar qualidade na morte. Isso, a doula. Doula. Doula, é. Doulagem é de doula, né? É. E ela fazia isso e era um trabalho caro. É Ela muito ganhava caro. muito isso, porque você ficava... Ou seja, ela tinha meios para sobreviver. Aí você vê, é quase um anjo da morte, né? Que prazer Sim. ela tinha De ficar ali de até o fim, ficar naquele vendo sofrimento. aquela pessoa morrendo aos poucos, É outro né? elemento, que é outro pedaço que constrói a personalidade dela, que é você lidar com a morte. E o livro traz um detalhe de uma mulher que morreu nas mãos dela, que ela, inclusive, aquilo mexe muito com ela, de ver a mulher morrendo, ela diz muito isso, que é uma coisa que eu não sei se é verdade natural. ou não. Não, verdade eu acho até que é, porque ela fala com uma sinceridade, mas eu não sei se isso é da personalidade Você psicopata não dela. sabe se ela sente ou se ela relata aquilo como uma maneira Sim, de tornar ela... Olha o narcisista dentro do Sim. psicopata. Olha como eu sou grandiosa É. de fazer essa passagem, né? De ajudar a pessoa a ir embora. E tem uma coisa, todas as vezes que ela relatava isso, e que ela relata no documentário em relação aos animais, e em relação a essa doulagem que ela fazia, é de ver a finitude que ela dizia, sabe? Ver a vida indo embora pelos olhos se fechando. Olha aí. Ela tem esse detalhezinho, que era uma coisa que pra gente que é escritor, isso é maravilhoso, Não, né? é poético, só não é tão poético vindo de quem vem. Sim. Mas assim, é poético, né? Como nessa passagem do livro ela ainda não matou ninguém, ela ainda tá lá cuidando, você cria empatia por ela. Nossa, ela cuida. Uhum. E tinha uma questão ali de que a família já estava de saco cheio, não aguentava mais ver a senhora sofrendo e achava que se tivesse uma eutanásia ali já Assinaria. seria... mas não podia, ficou protelando, tanto que eles reclamavam até da estrutura que foi montada dentro da casa, montaram uma enfermaria praticamente.
Só que aí ela conta isso, a forma como o olhinho se fechou, como a vida vai embora lentamente. E ela fala no documentário que ela viu os olhos dos bichinhos que ela matava se fechando, numa Mas você tristeza. vê, compara uma coisa a outra É. da mesma maneira. E tem uma passagem do Ted Bundy, né, que foi, teoricamente, o maior serial killer americano. O Ted Bundy, ele tem uma frase que ele diz que ele é Deus. Falava mesmo, no tribunal lá. Aí as pessoas, como assim? Você é Deus, né? Porque é egocêntrico, a gente sabia que Sim. era, mas a esse ponto ele falou, ué, uma pessoa que determina a hora que a outra vai morrer é Deus. Uma pessoa que olha no olho da outra e vê a outra clamar por vida é Deus. Sim, Então eu a sou cabeça Deus. doente dele, né? Deus. O Maníaco do Parque é isso também. Eu tô Sim. pesquisando meu próximo livro, Maníaco do Parque. Ele diz, Não, ele eles diz acham isso que tem uma coisa messiânica. ele fala que porque o Maníaco do Parque é uma coisa, já mudou, né? O negócio Já. vai. Não, Mas um é, assunto vai. puxa Tudo é o outro. mesmo assunto. Tudo. O que eu lembrei dessa história do Ted Bundy, que o Maníaco do Parque, ele tem as vítimas, Uhum, mas tem muitas mulheres que sobreviveram, que é com quem eu tô conversando agora. uhum. E elas contam que quando ele estava prestes a matá-las, ele mostrava os cadáveres, que os cadáveres apodreciam ali, mostrava, olha, aquela ali eu matei. Uhum. E implora pela vida. Vai, implora. Isso dá tesão. Pede. Exatamente. Isso dá Que aí, tesão. Que é a submissão total É. do outro. É ter o poder o da poder, vida ele do diz que o outro. prazer dele tava na mão dele Exatamente. decidir se aquela mulher sobreviveria Isso. ou Ou não. morreria. E você entendeu que na realidade, o que está em jogo ali é o poder Sim. de ter o outro Sim. submisso totalmente na sua mão. E era uma coisa sádica, porque a mulher dizia, eu quero, deixa eu viver. Ele falou, nossa, você não tá pedindo direito. Pede direito. Não é Exatamente. qualquer coisa que eu tô te concedendo. Você tá pedindo Tô uma te coisa muito dando a importante. vida. É, Né? Olha. Olha só. é muito louco isso, né? Mas o negócio já fez assim, né? Não, mas é isso que a gente tá falando, para você ver essa perversidade, esse fascínio por esse poder Ah, não, eu divino de lembrei. morte e vida. Não, é que eu queria voltar na história da Bruna Surfistinha, Aham. de por que que a mulher se Tá. prostitui, que aí você tinha falado na Isso. questão do abuso. E aí eu conversei com muitas mulheres e levava essa pergunta é básica para todas elas. Eu Por entrevistei que que 52. você começou a se prostituir? Tá, Na verdade, a pergunta era assim: o que levou você tá. a se prostituir? Que eu queria uma coisa assim no infinitivo. Aí eu percebi que aí quando você tem umas perguntas que você faz, tipo assim, Bia, por que você tá aqui? Tu vai responder uma coisa, mas às vezes a resposta tá numa história grande, mas tu tem que pensar lá no meio, porque às vezes tu nem sabe por que tu tá aqui. Exatamente. E aí elas começavam a falar, e eu percebi que todas elas tinham uma questão familiar mal resolvida. Que a Bruna Surfistinha simboliza muito isso. Uhum. Se você perguntar para a Bruna Surfistinha por que ela se prostituía, ela começa a responder um monte de coisa, mas aí tu espreme, aí chega a seguinte resposta: eu queria afrontar a minha família. Porque qual é a história da Bruna Surfistinha? Ela era uma menina que era da classe média. Bem criada, ela não passava necessidade. Nenhuma. Nenhuma. Mas ela descobriu que ela tinha sido adotada. Isso. E aí ela começa a questionar os pais, como qualquer adolescente faria, quem são meus pais verdadeiros. E a família começou a achar uma afronta, porque ela... Eles davam tudo, uma vida Exatamente. digna. Por que ela quer saber tanto? como se você... Como Não se eu fosse, não se fosse eles Isso é um não questionamento tivessem de cuidado. muitos pais É, adotivos. Tem Aí isso. os pais começaram a negar essa informação para ela. Aí o que ela fez para afrontar a família? Então tá. Tem uma coisa que macula a imagem de uma família, ainda mais família da classe média, Uhum. é ter uma prostituta ali entre eles, Tá né? mais por escolha, né? Exatamente. Para quem a gente teve aquela novela lá que tinha a Giovanna Antonelli que fazia. Giovanna Antonelli Fazia uma- foi Páginas da Vida? Eu não lembro. Foi do Eu lembro que Manuel Carlos. era Capitu. Sim. o Manuel nome da- Carlos, isso mesmo. Ela fazia par A romântico Capitu. com... Tinha É. Vera Fischer. Era Laços de Família. Laços de Que Família. você falou da Vera Fischer, eu lembrei. Exatamente. Vera Fischer e ela Que acaba tinha- namorando Luigi Barrichelli. Aquilo ali é um pouco do que acontecia com elas. Eu Exatamente. lembro
que começou com a Bruna, né? Que a Bruna foi o exemplo que eu tive na pré-pesquisa ainda. Só que aí quando eu fui atrás dessa garota de programa, eu achei uma lá em Maringá, que eu esqueci o nome dela, Gina, o apelido que ela usava, Gina, porque ela era igual a mulher do palitinho lá, lourinha, Chanel, assim. Tá, da caixinha, tá, Gina. Aí eu comecei com ela e tal, aí eu perguntei aqui em São Paulo, por que você entrou nessa vida? Ela disse, porque olha, lá em Maringá a vida era muito triste, aqui eu acordo maquiada e compro roupas de marca, tô sempre produzida. É uma vida, um glamour. Vou pra boate, não sei o quê. Essa era a resposta que ela deu. Quando eu fui lá pra família, para um livro, a pesquisa é profunda. Eu fui lá pra Maringá entrevistar a mãe dela. A mãe dela contou que ela foi mãe solo. Porque o pai da Gina, logo que engravidou a mãe, saiu de casa com a justificativa de que eu não queria ter família. Tá. A mulher assumiu porque ela estaria tomando contraceptiva, ela não tomou e jogou a responsabilidade toda nela. Sua. Fui embora, ele era taxista. A gente fazia ponto na praça central da cidade. Numa época que Maringá não era tão grande quanto é agora. Porque daqui a pouco quem mora lá, olha, a cidade é grande. Exatamente, não, era pequena. Era pequena na época. Aí a menina foi crescendo. Quando ela estava com 14 anos, prestes a completar 15, ela começou a pressionar a mãe para saber quem era o pai. Porque ela ouvia das colegas e das vizinhas que o pai dela estava ali por perto. E ela começou a pressionar quem era o pai. E a mãe começou a se ofender. Nossa, eu te criei como filha, fiz o papel de pai e mãe. E começou a se sentir afrontada. E ela era classe média também. Aquela classe média de interior, né? Que não precisa também... Daí, a mãe não aguentou mais a pressão da menina e aí falou assim, quer saber o que é teu pai? Olha, o teu pai é um taxista tal, ele faz o ponto lá não sei aonde, lá no centro da cidade, vai lá. Aí a menina foi, se arrumou, se produziu toda, foi lá para conhecer o pai. Aí ela viu o pai, que inclusive era um taxista assim meio conhecido. Aí ela falou, e ele sabia que ela era filha dela. Sim. Já chegou lá, eu queria conversar, olha, já sei. Ele achava que como ela estava com 14 anos, ela quisesse dinheiro para fazer uma festa de 15 anos. 15 anos. Então ele já chegou assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu saí de casa porque eu não nasci para ser pai. Aí ela vira e fala para ele assim, não é isso que eu quero. Eu queria só que o senhor fosse meu pai. Eu queria que o senhor perguntasse pela minha vida. Eu queria que o senhor só perguntasse como eu estou na escola. Queria que o senhor perguntasse que tipo de universidade eu quero fazer. Aí ele fala assim, pois é, se eu quisesse isso eu estaria lá. Então eu não quis. Não quero. Aí ela ficou tão chocada, ela levou uma amiguinha pra ir, porque ela ficou meio... Aquela coisa de vem comigo, né? Ela ficou chocada, ela ficou envergonhada, porque ela achava que... Ele ia acolher. Ainda mais ela bonitinha, né? Lourinha, que nem a Gina. O que ela fez? Ela desenvolveu uma revolta muito grande, típica da Bruna Surfistinha, que ela narra isso. E aí, o que ela fez? Eu vou me prostituir e você a garota de programa de quem? Dos taxistas. Dos taxistas. Lá do ponto. Pra humilhar ele. Que aí eu vou humilhar esse cara agora. Só não transo com ele. Só não Todos transo os com amigos ele. Mas aí dele... ela passava exatamente. Tanto que o cara... Aí rápido virou pai dela, né? Que aí já disse, não, vai fazer, não sei, sai daqui, vai não sei pra onde, tá me humilhando. Não sou tua filha, como é que agora eu tô humilhando? Tu é meu pai, tu não é meu pai, tu falou que não é pai, então eu vou continuar. Que aí ela acabou vindo parar aqui em São Paulo. Ela entra no livro porque ela foi uma das garotas de programa levada para o Samuel Klein. Uma das, né? Uma das. Porque Samuel o link dela Klein, com isso também é um absurdo, né? Um absurdo. O link dela com a Elise é que uma Ela conhecia a Elise, não. Né? Não conhecia? Não conhecia, até porque eram épocas distintas. Tá. A cafetina que fornecia mulheres... Era a mesma cafetina. Entendi. A cafetina que fornecia mulheres pro Marcos. Pra família... Ela não. É porque ela tinha um perfil de mulheres que o Marcos não gostava. Tá. O perfil, o case dela lá de mulheres, eram mulheres entre 18 e 21 anos, mas tinham que parecer que
tinham 14. Entendi. Porque eram homens que queriam adolescentes, mas como ela diz que ela era correta, apesar dela se beneficiar da prostituição, que é A crime. cafetinha, né? Ela tinha a ética dela. 18. Ela Tinha que ter 18. Com carinha de 14. De 14, e ela fantasiava essas meninas. Tanto que a Gina ficava com cara de 12. Porque ela fazia aquela xuxinha, roupinha de Maria criança, Chiquinha. dava um pirulito pra Que elas, loucura. vestia elas de rosa, roupinha de... Infantil. E enganava, né? Sim, enganava os caras. Enganava os caras, porque os caras achavam... Era a ética da Bobinho. cafetina. E, Tipo a, assim, eu vou produzir uma menor de idade. e aí a Elise, O alimento do num desejo algum momento, passou pela mão dela. Pela mesma cafetina. Pela mesma cafetina, que é o link que eu achei para poder que essa história do Samuel não tinha como passar batida, né? Falando de garoto de programa, e na época que eu estava fazendo o livro, estava estourando o caso. Mas é isso, as mulheres, e tem muito isso. Tem uma outra, só para não me alongar muito, tem uma outra que também, essa foi a amiga da Elise que introduziu a amiga da Elise, que introduziu a Elise na prostituição em Curitiba, que é essa que montou os postos de gasolina, ela conta que se prostituiu também para afrontar a família, porque ela foi criada por uma tia mesmo. Tia de sangue. Porque a mãe verdadeira, que era a irmã da... É meio confuso, né? Ela tinham 2 irmãs. Uma era casada com um cara, e essa outra irmã foi amante dele. Tá. Aí ela engravidou do amante, ou seja, ela engravidou do marido da irmã. Sim. Com a gravidez, lá na década de 70, foi um escândalo na família, era uma família de fazendeiro. Imagino, Então 2 aí irmãs. e não podia abortar por questões religiosas. Então qual foi a família se reuniu, o que decidiu? Olha, já que você engravidou do marido da tua irmã, a tua punição vai ser entregar a tua filha para tua irmã criar como se fosse filha dela. Que horror. Só que aí o que aconteceu? Esta menina, criada pela tia e com o pai biológico, né? Porque era o marido dela. Desde a infância e na adolescência, essa mãe começou a rejeitar, essa mãe adotiva, porque ela era o símbolo da traição do marido, e com a irmã ainda. Exatamente. Então, a ideia é péssima, né? ideia péssima. Só que aí a mãe começou a maltratar. Claro. Essa tia, que na verdade era Era a mãe dela, verdadeira. casou, teve filhos também, e aí ela ia pra casa da tia. Ela não cabia em lugar nenhum. Não, aí a tia começou a tratar ela bem. Porque A tia que era mãe de verdade. Mãe de verdade. Entendi. Aí essa mãe morreu. A mãe adotiva. É novela, gente, é novela mexicana. É novela, A mãe adotiva morreu, e como ela era maltratada por ela, ela diz que sentiu um pouco. Sentiu que morreu, mas não chorou muito. Aliás, nem chorou. Aí daqui a pouco essa mãe verdadeira, que era a tia, morre e ela chora todos horrores. E aí ninguém entendia, porque diz que era vergonhoso no velório. Nossa, ela tá chorando. E elas morreram perto, acima da outra, sabe? As irmãs morreram perto. As morreram perto. E ela dizia... Aí, nem ela entendia porque ela tava chorando tanto. Aí uma outra tia chegou, quer saber? Essa que morreu agora é tua mãe. Falou na Gente, hora. essa mulher ficou tão revoltada com a família inteira. Ela conta que, como elas estavam enterradas em sepultura bem do lado, ela foi lá de noite e incendiou as 2 sepulturas. Da mãe e da tia. Da mãe e da tia, como se aquilo fosse zerar a vida delas. Dela. E veio foi pra Curitiba se prostituir. Que loucura, né? E aí, o que ela fazia? Ela veio primeiro para São Paulo. Ela veio para São Paulo e aí ela entrou no... que ela era muito bonita. E elas eram de família de fazendeiro, produtor de leite lá no interior do Paraná. Aí ela veio para São Paulo e entrou num desses book rosa. Ela fazia muito no Interlagos, aquele negócio de Fórmula 1. Sim. E ela tinha um primo dessa família, que conhecia toda a tragédia da família, que ia de Fórmula 1. E ela deu um jeito, que ele ia contratar a prostituta, dela ser contratada por ele. Pelo primo. Exatamente, para levar informação para lá agora, que eu sou garoto de programa. Pode anunciar para todo mundo que você me viu e que eu tô Tem fazendo isso. Uma vingança, na realidade, Exatamente. uma grande vingança. Agora você pergunta pra ela, porque minha vida é ótima, que olha, é muito dinheiro. Elas brincam, elas dizem assim, olha, eu faço de graça todo dia
O que tem muitas mulheres querendo fazer. Não, eu Eu faço faço ganho para fazer, eu sou remunerada para Aham. fazer, o que muitas mulheres querem fazer de Maioria. graça e não conseguem. Aham. A cabeça delas. Mas aí quando Não, você. isso é uma distorção cognitiva total. para se justificar. Não, né? e também elas querem dar uma resposta bonita. Claro, eu claro. vou aproveitar aqui, né? Ainda mais jornalista, é um livro. Não, eu vou dar uma resposta. Mas aí tu senta aqui para conversar, aí começa Aí a vai aparecer dis- esse tipo de Mas história. Quem são você, seus Ulisses, pais? você tem essa visão, Esse esse olhar, esse conhecimento cuidado mais de ir indo profundo da mais além. personalidade. Porque isso, por exemplo, a Bruna Surfistinha, quando estourou, as meninas acharam ela maravilhosa, assim, como se ela fosse uma pessoa que servia quase de terapeuta Sim, para os seus. sim. Era uma psicóloga sexual para os seus clientes, como se aquilo fosse uma coisa Sim. nobre. E, na realidade, eu acho que ela pode até ter feito isso algumas vezes, mas aquilo era um comércio. Sim. Simples. E ela também ela usava aquilo para escapar de uma vida que. Exatamente. Das Agora, dores ela me dela. contou Das dores exatamente. dela, Aí que aí a gente tem que respeitar. É a É. dor de cada um. ela virou aquela celebridade, né? Com o blog, virou Exatamente. filme, fez o livro e tal. Aí, em algum momento da vida, ela virou coach de meninas que queriam se prostituir porque ela defendia que era uma profissão como outra qualquer. E nobre, tinha uma É, nobreza. o livro eu já fui muito questionado sobre isso. O livro, ele banca, e eu não mudo a minha opinião, o livro banca que não é uma profissão como outra qualquer, é uma profissão degradante. Eu mostro muitos estudos que vai elencando as profissões mais insalubres. A prostituição, ela sempre Nossa. lidera. Ela sempre Ainda lidera. é muito mais alto o índice de suicídio. Sim, de A suicídio. partir de 35, 45 Sim. anos. Não é fácil. Não tem glamour. E aí, exatamente, não tem. Tem Não no tem filme glamour. da Julia Roberts lá no cinema, Sim. tem, mas a vida real é bem diferente. Uhum. E aí, a própria Bruna Surfistinha conta que ela virou coach. A menina, se quer se prostituir, uma prostituição normal, olha como a vida pode ser muito boa se prostituir. Ela parou. Ela disse, Ulisses, eu descobri que não é uma Exatamente. profissão que você Então incentiva. ela teve uma tomada de consciência em algum momento. Foi depois que ela engravidou. Ai, que legal. Ela disse, olha, eu vi que não Que eu não bom desejo saber isso para que minha bom filha. saber isso. E o livro, ele mostra isso, sabe? Por exemplo, ele tá muito bem contextualizado, porque em algum momento, eu quando trabalhava como repórter em Brasília, eu Você fiz... vai lançar esse livro. Não, tá tudo Tá, no tá no tudo da no Elisa, Elisa, que você tá faz a tudo no da conexão. Elise, Isso, Da isso. Elise é um ensaio sobre a prostituição. No livro Mas da dá Elise... um livro, hein, Bruno? A mais. No livro da Elise Matsunaga, que fala de muitas garotas de programa, e também um livro é um livro. Não dá pra ficar, Claro. olha, essa garota se prostitui assim, a vida dessa, que é ótimo. Tu olha a vida Sim. delas, uma que foi emocionante a vida Uhum. delas. Até quando a vida delas dá errado, pro leitor é emocionante. Entendi. Mas eu falei, cara, vamos contextualizar isso aqui, vamos ver onde está a discussão sobre esse trabalho. É um trabalho digno, como elas dizem? Onde está a humanidade daquelas pessoas? E né? onde, e assim, né? Porque elas dizem que é digno, mas ninguém quer. No amigo oculto ninguém chama, né? Pra participar. Ninguém quer socializar, ninguém diz, minha amiga é prostituta. Ninguém quer. Elas querem, dizem que é culto, que é legalizado, mas elas não querem ter um crachá de prostituta Entendi, pendurado. uma não. carteira profissional assinada. O livro mostra, inclusive, como evoluiu esse trabalho É verdade. de trabalhadores do sexo no Do Brasil. sexo, Em algum evoluiu mesmo. momento, principalmente no final da década de 90, iníciozinho da década de 2000, os movimentos feministas começaram a lutar pela legalização. Exatamente. O Ministério Da do Trabalho atividade. chegou a regulamentar, elas têm um código lá, que é 5108, se não me engano, que regulamenta a Atividade. atividade. Aí começaram aqueles movimentos, era encabeçado por aquele Jean Williams, quando ele era Lembro, deputado, ele entrou deputado lá, federal. vamos legalizar. Mas aí, isso nunca avançou, porque quando você tenta colocar em prática um projeto de lei como esse, Não funciona. não funciona. Porque aí você vai ter que legalizar o bordel, as casas de prostituição. Se você encarar isso como um trabalho como outro qualquer, você tem que aceitar, perguntar para sua filha o que você vai ser quando crescer. Aí você prostituta. Você é trabalhadora do sexo, seja lá que nome ela... Quero trabalhar aqui. Não, vai ter uma carteira, né? Vai ter uma carteira, de você trabalho. tem exatamente um carimbo na tua carteira de trabalho exatamente. profissional do sexo.
Só que tantas aí, horas por dia, vai começar a legalizar um monte de coisa. Não, e começa a legalizar, vai começar a precificar, sim, que são realidades totalmente Completamente diferentes. sim. É uma loucura. Aí até os defensores da época de quem defendia O hoje próprio diz Jean assim, olha, Willis. não quer saber exatamente, quer saber? Ou inclusive hoje, no mundo que a gente vive hoje, Me Too, meu corpo, minhas regras. Aham. Eu sou de uma época em que para caracterizar que a mulher foi estuprada, tinha que ter marcas de violência. Se você chegasse Exatamente. numa delegacia e Fui dissesse, eu fui estuprado e não estuprada, tem. cadê os hematomas? Exatamente. Se você, Cadê os hoje, rasgos? É. Cadê o sangramento? cadê exatamente os ferimentos? Exatamente. Hoje em dia, não. O Uhum. mundo mudou. Graças a Deus, o mundo Com evoluiu. certeza. Então, assim, dentro desse novo mundo que a gente está vivendo, não cabe mais esse tipo de trabalho da forma como ele era feito antes. Mas ainda assim, não é crime. Você pode se prostituir, mas eu não conheço, a não ser que vire uma celebridade, como a Aham. Bruna Surfistinha. E mesmo assim, pelo que você está falando, ela Sim, teve esse momento de virada, Sim, né? sim. Você vê, ela podia ter se engessado no patamar de celebridade que colocaram ela. Ela virou uma celebridade, né? Você me dizendo isso, que ela começou a entender que ser coach de como ensinar outras meninas a se prostituir em algum momento deixou de fazer sentido, é muito legal isso. Sim. Muito legal saber disso. É porque eu acho que ela se orgulha da trajetória, Uhum. mas eu acho que ela começou a não se orgulhar mais do papel que ela estava fazendo de incentivadora. Eu entendi. Porque é Perfeito, isso muito, as perfeito. pessoas, nossa, Porque cada um tem sua história. Ela chegou lá por uma história. Deixa a outra chegar pela história Sim, dela. Não, sim. não começa a fazer o script de uma história que é do outro. Sim. Você não tem esse direito. Sim, querer pegar o roteiro do outro e viver, porque né? o coach você dá um script. Como é que você dá um script? Porque foi o que falou, você tem vários tipos de pessoas que buscam a prostituição por alguns motivos. Sim. Que são diferentes. Que por necessidade também. Eu conheci mulheres que disseram... Por vingança. É, Eu diria que é difícil falar isso, mas tem muitos que é por vingança. sim. E não estou nem dizendo se é justo ou não justo. Não, é aquela coisa, a história dela, né? A história Você não tem dela. nem como ficar... A gente não tem como ficar medindo a dor do outro, os Uhum. objetivos do outro. Porque assim, você vê, e isso a gente tem que... Cada um tem a sua história. Um pai que chega, não quero saber de você, não quero não sei o quê... Eu queria distância desse pai, né? Tipo Total. assim. Aí eu vou me aproximar, Pra se vingar. Quero me construir uma história prostituindo. assim perto dele. Exatamente. Ela continuou se... É incrível, mas olha, se a Se pessoa... Eu autodestruindo. também... Eu queria Mas eu tô distância. falando com a minha Eu história. também. Eu entendo que na história queria dela... a distância do meu mas pai. a sua história, É. eu entendi. Mas uma adolescente de 14 anos que chega pro pai dizendo que quer Que ele seja pai. que ele seja pai, Uhum, porque ela exige que ele pergunte como ela vai na escola, uhum. você vê que ela tá com outras demandas. Muito. Que eu, por exemplo, eu não teria essa demanda. Uhum. Se o meu pai me rejeita, eu vou esquecer que meu pai existe. Eu não vou Sim, ficar... mas é isso que eu tô falando. Que vazio ela tinha com essa necessidade. Isso tem um impacto. Isso é pra gente. Mas aquilo pra ela poderia ser um ponto de partida. Eu só começo a existir do momento que eu provo a esse pai o que ele fez. Ele vai pagar com isso. Ele quis que ele pagasse Sim. por isso. Certo ou errado, era a história dela. Mas como que você vai fazer isso? Vai dar uma conotação de vingança para uma menina que quer se prostituir que não passa por vingança. Aí elas entram na prostituição e descobrem que, pelo menos sobre a ótica delas, que o mundo é cor-de-rosa, né? Que aí elas... Uma adolescente que veio pra... Ela completou 15 anos, ela veio, menor de idade ainda. Ficava se prostituindo nessas boates de São Paulo, nas love stories da vida. E aí ela sai do interior do Paraná numa vida pacata, vai para uma cidade grande como São Paulo, viver em baladas e comprando roupas novas, que é tudo que seduz adolescente, é roupa nova de marca todo bolsas, dia, sapatos bolsa. etiquetados. E ela diz, nossa, eu parecia fulana da novela, que estava sempre maquiada, sempre bem vestida de manhã, no café da manhã. E aí elas viviam aquilo, né? Tipo, até que a vida dela também, ela acabou em depressão. Claro, Porque, muito mais comum do que a gente imagina.
É muito mais comum. E tem- Esse e- destino, né? E tem isso da glamorização da prostituição, que eu acho que é um equívoco tão grande. As grande pessoas não também. conseguem separar, achar que a vida da Julia Roberts vai ser o papel carbono da vida delas, né? Aquela coisa. A Julia Roberts tem nada a ver com aquilo. Ela nem... Nada. Muito fantástico. A Julia Roberts mesmo tem nada a ver com aquilo, né? Eu Uma falo pessoa do que casou. Eu tô entendendo. Personagem de Uma uma linda mulher. É, né? que aquilo ali, ela termina com aquela do príncipe encantado buscando ela num cavalo Claro, branco. depois lá. você não sabe o que ia acontecer. Que o gente- máximo de humilhação que ela passa ali no filme é que ela foi comprar roupa numa loja chique e disseram: ela tava Exatamente. desarrumada. você não tem dinheiro pra comprar aqui. Né? Até como eles solucionou, ela volta lá com o ricaço, Exatamente. compra a loja toda. A loja toda. Mas Que é uma vingança, né? Você vê que tá do grupo daquelas, tipo assim... Aí você Exato. ganha um poder para se vingar de quem não acreditou em você. é. Né? No caso, a vendedora, mas poderia Só ser que eu o acho que pai. aquilo é muito emocionante no roteiro. Na vida real, aquela vingança, você cai numa depressão depois, na tentativa de Não suicídio. tenha dúvida. Não, e o A fantasma história que mostra fica isso, ali, né? Porque tem uma hora também do filme, e que é um fantasma na vida de alguma das meninas que escolhem querer encontrar um príncipe e esquecer aquela história de vida, é a hora que você se depara numa festa social que seu marido, o príncipe, te leva, e você olha que possivelmente ali tem clientes seus. Sim. Ou que já foram. Ou que já foram clientes. Então tem sempre esse fantasma. E no filme tem um cara que é amigo dele dele. que tenta Exatamente, contratar, exatamente. ela, né, pra humilhar. Isso, Exatamente. 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 Então, assim, não é assim. Agora, me diz uma coisa. Dentro do caso da Elisa, né? O que te chamou mais atenção? Tu fala do crime ou da vida dela? De tudo, a cobra. A cobra. Todos eles têm um pode símbolozinho ir. aí dentro. Exatamente. Aí é uma Esse imagem de tem- Rorschach. O teste de O teste de Rorschach. Rorschach. Exatamente. E esse E o daí da eu tô Flor de doido Lis pra- aqui é Bafomé. Bafomé. Que ela cultuava o Bafomé. Ah, é? Tinha. Ela Te tinha os mostra rituais que tem aqui, aqui aí. nas Gente, fotos. essa Não, nós vamos engenharia, conversar com eu ela. quero Eu só pegar... quero que você me coloque o que te marcou mais no Na caso Elisa. da Elisa e da Suzane. Quer ver? Aqui. Tá vendo? Ó? Ela É cultuava verdade. isso. Ela cultuava o Bafomé, o Exu. É. E ela cultuava... Eu gosto muito de pontuar que ela é uma mulher tão equivocada que até a forma como ela cultuava Era errada. era né? errada. Inclusive, eu Exatamente. fui muito preocupado com preconceitos, ainda mais de religiões de Claro, matriz africana claro. que já Matrizes não tem nada a ver. Uma coisa está completamente diferente da outra. ela era tão picareta que ela Distorcia até a religião. né? para Em impressionar. todos os sentidos. Ela distorceu a Sim. religião de origem africana, candomblé, a Umbanda, como ela distorcia É. também a Até A o- própria dela. Não, e até religião o satanismo, evangélica. porque tudo. existem pessoas, inclusive são pessoas cultas que eu conversei, e não são pessoas Uhum. de pouco conhecimento que cultuam lá o satanismo, que é uma coisa completamente diferente, que não é esse satanismo voltado para o mal, ele como antagonista de Deus. Uhum. E ela pegava e fazia isso de forma Tudo toda distorcida, tudo do jeito distorcido. dela. Tanto que o Bafomé, que ela tinha uma A imagem, entidade, né? é que ela é uma entidade que a forma que ele impressiona, porque é uma mulher com os seios e cabeça de bode e o chifre, só que não é cultuado no satanismo. Inclusive, eu fui pesquisar a associação que fizeram dele com o satanismo, foi um equívoco cometido lá atrás, porque teve uma embarcação lá dos exploradores marítimos que foram pegos lá, uns piratas. Uhum. Tinha uma imagem de Bafomé, que aí disseram, vocês são satanistas? Aí eles, com medo de morrer, disseram, somos, porque se eles dissessem que não eram, eles iam morrer. Exatamente. Entendi. Somos. Aí, a partir dali, Começou a fazer essa Começou a- associação. que é né? completamente equivocada. Mas vamos voltar na Vamos na pergunta Elisa. que a Bia falou. Do caso da Elisa, o que mais te chamou a atenção? Olha, o que mais me chama atenção no caso da Elise é o esquartejamento. Elisa. É o esquartejamento. O esquartejamento faz dela uma criminosa especial. A forma como ela esquarteja, aquilo que a gente conversou, os critérios que ela quebra o padrão. Que até então ela podia ter matado o marido. Chama a polícia.
Olha, aconteceu aconteceu, isso, ele me irritada, trata mal, como tem muita gente que torce pela Elise, o que justifica a Elise Querem estar dentro defender. de uma relação extremamente Abusiva, tóxica. tóxica. Mas tem uma hora ali que ela rompe, ela deixa de ser a vítima da relação tóxica porque ela tinha uma cumplicidade nessa toxicidade. A Elise, ela é um personagem muito complexo. Muito. Né? Eu posso aqui fazer um recorte dela, Uhum. em que você diz assim, nossa, onde essa mulher tá que eu vou levar pra casa? Vou ajudar. Posso fazer esse Sim. recorte. Tá, A vítima. Tadinha. Ela Ela só tem. fez isso pra se defender. Não, e tem uma outra coisa também, que hoje ela é uma mãe que tenta acertar as contas. Imagina, a telenovela tá aí para mostrar que você tem empatia por esse tipo de personagem. Ela é uma ex-presidiária, que aliás tem várias novelas em que a protagonista É uma ex-presidiária. ex-presidiária. Dancidez. Dancidez, Né? exatamente. Sônia Braga Sônia Braga. começa Saindo para acertar as contas. isso. E ela, né, acertar as contas com a filha, com né? a filha, que era a Glória Pires. Exatamente. Aí a Elise Matsunaga é essa mulher. Isso mesmo. Isso humaniza qualquer mulher. Eu não lembro qual é o crime da Sônia Braga. Não me lembro também. Mas tá vendo? Você não lembra. Por que você não lembra? Pro tanto que ela ficou presa lá, foi um assassinato. Com certeza. A gente não lembra quem ela matou. Exatamente. Mas ela matou alguém. Ela matou alguém. Não lembro quem. Os novelistas aí vão dizer. E aí a novela Exatamente. começa ali daquele momento. Ela saindo. Se pra você começar quiser, a eu faço esse recorte da Elise. Olha, as portas de Tremembé se abriram. Ela sai com cartaz, eu te amo além. Minha filha, eu te amo além da vida. E eu te conto só a jornada de uma mãe que quer acertar as contas com a filha, cujo pai ela matou. Uhum. Isso aí já é... Tu vem numa sala de Arrebatador. Roteiro... Isso é, nossa, É arrebatador. É um drama. E aí, ela vive hoje ela tem a família do Marcos Matsunaga também quer distância dela. Uhum. Não quer que ela se aproxime da filha. menina. E eles milionários, né, bilionários. E ela, pobrezinha, que já tem aí uma disputa de classes. Uhum. Eles usam o poder econômico para afastá-la, porque eles contratam os advogados mais caros de São Sim. Paulo. E ela fica no pro bono. Então fica... hoje o Luciano Santoro é um advogado, o advogado dela é famoso, mas ele, quando vê o poder econômico, eles contratam... Uma banca, né, de advogados. E aí tem essa luta aí... Ele move uma ação, a família move uma ação na justiça, porque ele já tem a guarda. Não é a guarda definitiva, é a guarda provisória. E a menina é milionária. Sim. Né? Porque Ela a mãe é Sim. uma ex-prostituta. Vamos falar Sim. de folhetim aqui. E aí, eles movem uma ação na justiça que chama destituição do pátrio poder. O que Sim. é isso? Eles querem tirar o nome da Ela Elise de mãe. Exatamente. quer da certidão de cancelar, isso nascimento. mesmo. Eles querem que a menina tenha uma carteira de identidade onde só tem o nome do pai. Do pai. Mãe, vazio lá. Uhum. Então, isso, dramaticamente falando, só isso aí já é um livro. Exatamente. Vamos acompanhar a jornada dessa mãe? Se você pintar essa personagem assim, até aqui, até metade do livro, daqui a pouco, tudo que você disser sobre ela... Não importa mais. Não importa. Você até esquece. A gente não lembra qual foi o crime da Sônia Braga. Exatamente. Porque você olha no seriado, lá no documentário dela, termina com ela em Aparecida, fazendo promessa, chorando, acendendo vela. É uma cena que todo mundo dramática, chora. Né? Dramática. Tipo, eu quero ajudar essa mulher. A recuperar essa filha, né? Quero ajudar a recuperar essa filha. Vamos apagar isso daqui. Você sabe, ainda vou te dizer que ainda é uma dramaturgia que não é barata, é cheia de camadas. Sim, não é nem sim. óbvia, porque, ó, é aquilo que eu falei. Essa menina não vê a Elise como mãe. Sim. O triste é isso. Ela não vê a Elise como essa mãe. Não teve nem tempo pra isso. Exatamente. Mas é tão interessante que a Elise ela precisa sentar e conversar com essa menina. A Elise precisa explicar para essa menina, não é porque ela matou o marido, ela precisa explicar porque ela matou o pai dela. O pai dela. Então é isso que faz a Elise ocupar um lugar especial onde desperta todas as empatias. E aí vem mulheres que a gente vive não sei se uma pandemia, uma epidemia ou uma endemia de feminicídio no Brasil. Que aí vê todos os dias, é impressionante, você abre a home do UOL
todo dia tem uma matéria de uma mulher que morreu simplesmente porque é mulher. Porque é mulher. E estava num relacionamento. Estava num relacionamento. Agora saiu uma que o cara tava com tornozeleira eletrônica, ordem de restrição para não se aproximar. Tava numa condicional, porque já tinha tentado matar a mulher. Foi lá, pegou o revólver e matou a mulher com uma tornozeleira. A outra lá morreu, teve o rosto todo queimado lá no interior de Minas. E aí vem a Elise, que é o oposto disso. É o oposto. A Elise não foi vítima de feminicídio, é o contrário. Ela matou o marido porque... E é uma história tão louca, Bia. Eu entendi. Que se você tivesse um controle de manipular a história, era capaz até dele ter matado ela. Sim. Porque a construção de assassina que ela teve, ele teve. Inclusive, foi tudo ensinado por ele. Ele levou ela para tirar, para esquartejar, para aprender a esquartejar os dava arma de presente. A arma que ela usa para matar o marido, ela ganhou dele no dia do aniversário. Porque eles tinham tido uma briga. Que loucura. Brigaram lá para fazer as pazes. No dia do aniversário deu uma pistola Imbel para ela. Uma joia, ele dá uma pistola. Uma pistola. Ou seja, ali, do jeito que aquela história é construída pelos dois, não, é igual a história da Flor de Lis. Não bem tem complexo. como aquilo. Quando chega bem aqui, você nem lê o resto, você quer um dos dois vai morrer. Tem os filmes que a gente fica assistindo. A gente sabia que um dos dois ia matar o outro. Quem será o primeiro? Né? Vamos agora. E todos os dois estavam prontos para matar não tinha chance de sobrevivência. As circunstâncias eles eram uma máquina de matar os animais e eles reproduziriam. E colecionavam, tinham 300 armas em casa. E teve uma loucura dele e dela, que é uma loucura de dois mesmo. Que aí eles eram muito ricos, guardavam muito dinheiro em casa. Aquela expressão francesa, né? A loucura a dois. Aí eles tinham medo, que o Marco já tinha sido assaltado, quando ele morava com outra mulher, e diziam, não, a qualquer momento pode entrar um ladrão. Como a gente tem muita arma, e as armas ficavam guardadas num paiol, que era até uma parede falsa, assim, com um bar, e era muito difícil acessar. Então, o que a gente vai fazer? Deixar uma à mão. Não, uma não, várias. À mão. Uma. O que eles fizeram? Aí o ladrão pode entrar por ali. Então, vamos agora, a gente abre aqueles móveis de aparador, que tem muito. A casa deles era muito entupida de móveis. Era um apartamento amplo, mas onde podia eles enfiavam o móvel. Era muito abarrotada de móvel. Aí tinha uma gaveta de charuto, uma charuteira, deixa uma arma aqui. Aí tinha um sofá cheio de aqueles almofadas. Não, bota uma enfiada aqui pra... Não, agora deixa uma em cima da geladeira. Ai, não, vamos na lavanderia, se a gente estiver aqui, enfia uma aqui no material de limpeza. Ficou um monte de arma escondida. A morte rondava aquele casal, né? Eles estavam na expectativa de matar alguém. Ele só não sabia que ele seria o morto. Exatamente. Tanto que o momento em que a Elise... Eu defendo que ela não planejou isso. Porque se ela tivesse planejado, ela não teria matado em casa. Não. E ela mesma diz que se ela tivesse planejado, eles faziam muito essas viagens para o Canadá, para a Austrália, se enfiavam no Xingu. Eu já fui no Xingu. Se você for no Xingu... Se você despachar alguém lá, filho, nunca mais. Nunca mais se acha. Você anda no mato, mesmo com guia, porque o guia ele usa a posição do sol, não sei o que, o som dos passarinhos. Você faz eu já fiz isso como jornalista. Você anda o dia inteiro. Você nem volta pelo mesmo lugar que você andou. Porque não tem nem condição. Se você esquecer o negócio, ela tem que voltar para pegar. Esquece, não sabe o caminho. Não sabe. E ela diz, olha, se eu quisesse, eu matava ele lá. No Canadá. Naquela geleira lá. Animal comeu, o bicho levou, caiu, se afogou. Não, eu também acho que não foi premeditado. Eles fizeram um safari no Pantanal, em que o barco deles ficou meio à deriva, ficou num mar de jacarés, assim, selvagens, eles morrendo de medo de... É só empurrar ali, meu amigo, já era. Exatamente. Não, mas aí... Eu entendi o que você está falando. Por isso que ela se diferencia das outras. Agora, se aí, então, fizemos o recorte a Elise mocinha, a heroína. Agora, se você quiser, eu faço um outro recorte. Que vai botar a frieza dela estampada. Exatamente. Eu pego lá, como ela já tem esses laudos de psicopatia, eu pego e desenho aqui uma Elise cruel. A Elise que esquartejou, que é uma carnificina você esquartejar. Nossa. O Guido Palomba até fala, olha, eu entendo a decisão dela de esquartejar, vou pegar uma faca ali na cozinha.
Mas aí, se ela não fosse quem ela é, frieza, violência, ela começaria a cortar o joelho, ela desistiria ali. Nossa, não é nada do que eu tô pensando. É difícil. Nossa, olha, eu vou dar meu jeito agora, vou fazer outra coisa, vou embrulhar, vou despachar, vou fazer qualquer coisa, mas não dou conta. Ela Disso. passou 6 horas esquartejando. 6 horas esquartejando e para... E com aquele detalhe, ele com o olho aberto, a cabeça ali no corpo, Como se fosse como olhando. testemunho daquilo tudo Sim. que ela estava fazendo, ou então ela falando, tá vendo? É. Tá vendo? tu sabe o que Você ela me fez fez? isso? Olha aqui. Olha O como fim. que você via É quando como dava se os ele tivesse- porquinhos, exatamente. dava... E ela ratinho. para o esquartejamento, ela conta que ela para esse esquartejamento quando ela estava tentando serrar a coluna vertebral para amamentar a filha. Nossa. Porque a babá bate na porta, olha, tua filha tá chorando, ela quer mamar. Ela lava as mãos, vai lá, dá de mamar e volta pra terminar o serviço. Ela conta isso. E depois, muitos psicólogos forenses falam que também o que a maior característica, se você... Que é aquilo, esquece o crime. Né? Esquece o crime, é chocante. Mas aí, se você tiver esse distanciamento, esquecer o crime, sai da véspera, vai pro dia seguinte, vê como esse assassino se comporta. Porque, por exemplo, se eu tiver que matar alguém, no outro dia eu tô destruído. Mas com Eu certeza. tô, o Guido Palomba fala até assim, alguns tentam até suicídio. Se a pessoa não for uma assassina, não tiver talento para assassinar, mas ela teve que matar para não morrer, por exemplo, porque no Brasil tem o Instituto da Legítima Defesa, você pode matar para não morrer. Sim. Mas aí como tu vai lidar com isso? Tem gente que não aguenta. A Elise Matsunaga, ela vai, mata, esquarteja, passa uma noite inteira esquartejando, depois vai levar O as corpo. malas para os bichos comerem, ela sai dando para cachorro, joga na mata. Aí no dia seguinte, porque o Marcos está dado como desaparecido, Exatamente, achava que eu ele tinha lembro. sido sequestrado, ela vai consolar a família. Ela vai lá, olha, ela reúne um monte de provas falsas para dizer que ele estava vivo. Olha o extrato bancário que ela mandou a funcionária fazer um depósito de dinheiro vivo na conta do Marcos Matsunaga. Aí depois ela mesma vai lá e faz um saque na conta dele, porque ela tinha senha, tinha tudo. E aí ela leva o extrato, olha, ele tá movimentando a conta bancária, ou seja, ele tá vivo. Ele saiu com essa amante, aí ele mostra para ela a foto dele com a amante, que ela tinha contratado o detetive. Ou seja, esse comportamento frio... Aí já... Já é outra etapa. O maior ódio que olha só como uma coisa é louca. O maior ódio que o pai que eu entrevistei, o pai tem da Elise, o número um, é que ela carrega o sobrenome dele. Hoje não mais. Eu tô falando de quando eu entrevistei ele. Hoje ela tirou. Carregava ela e dizia assim, além de matar meu filho, carregam o meu sobrenome, que para os orientais isso é uma coisa... Eles têm uma Sagrado. relação com o Sagrado. sobrenome muito mais do Sagrado. que a gente. Exatamente. Tem uma prostituta assassina com o meu sobrenome. Né? Assassinando meu filho, né? É, No caso dele. Pois é, mas tu vê que assim, matou o filho dele, mas o ódio número 1 é o sobrenome. Exatamente. Aí o ódio número 2 era o cinismo dela de ter ido Consolar eles. Porque aí o que aconteceu? Depois de alguns dias, encontraram o corpo esquartejado. E aí a família, que entre encontrar o corpo e descobrir que foi ela, levou ali alguns dias. E ela ia lá todo dia consolar, chorava com a família. E diz assim, o meu segundo ódio é o dia que essa mulher veio aqui, a assassina. Eu não sei se foi uma coisa que ficou muito evidente, que é difícil você se colocar na pele do outro, porque já tá com uma dor, mas tem ainda mais uma revolta que vem se mistura com a dor. Mas eu lembro, você comenta muito do caso da atriz, da filha da Glória Pérez, do cinismo do Da Guilherme Dani. de Pádua. De de ser um consolar deles no a chegar. no enterro. Sim. Isso, eu acho que a pessoa até, Isso ela é terrível. computa isso até depois, porque eu Não, acho a ficha cai depois. você sente uma dor porque você perdeu Frieza. alguém, um ente querido, aí daqui a pouco você lida com aquilo exposto na mídia, aí fala um monte de besteira, fala um monte de inverdade no meio, verdade. você lida com aquilo, aí daqui a pouco você ainda lembra, que aí vai esfriando, né, o sangue, você Da tua lembra ingenuidade, né? De receber do cinismo, ali. você ainda o recebeu um cinismo. abraço e retribuiu. Exatamente.
Tem um sentimento, Bia, que eu acho que tu explica até melhor do que eu. Eu lembro que tem um sentimento, uma revolta, uma enganação, que eu não sei onde ela bate, porque eu te confesso que nunca bateu em mim. Mas tem no livro da Suzane a história de um preso, que ele era um garoto de programa, ele matou um cliente, que era um senhor. Só que ele estava muito arrependido, ele tentou suicídio, aí ele se converteu numa religião lá, e depois voltou e fez uma promessa para São Dimas, que ele queria fazer um sacrifício, conversando lá com o santo dele, para se redimir do que ele tinha feito. Que ele achava que só pagar ali na prisão não era suficiente. Ele precisava mais. Aí ele fez uma promessa para São Dimas, que aí alguém lá disse para ele, ou o santo lá falou para ele, disse, olha, faz trabalho voluntário, faz sacrifício. Aí entrou o Roger Abdelmaci na cadeia, fingindo que estava doente, porque ele queria ir para prisão domiciliar, e ele fez ali um conluio com outro médico que estava preso, eu preciso parecer doente para ganhar um laudo. E aí, nisso que ele estava fingindo que estava doente, deram uma cadeira de roda para ele. E aí, esse preso... o que matou o menino. O garoto de programa que matou o cliente. O cliente, vou empurrar a cadeira do Roger Abdelmaci aqui para pagar uma... E o Roger, ele disse que empurrar a cadeira do Roger era um sacrifício, porque ele era um chato, ele reclamava, ele tinha que dar banho no Roger Abdelmaci, tinha que botar para dormir, tinha que não sei o que. Ficou ali babado o Roger Abdelmaci. Só que aí, achando que estava pagando a promessa dele. O trabalho voluntário. Achando... E é esse sentimento que eu não entendo como isso bate na pessoa. E aí... O Roger Abdelmaci estava na cama, o nome desse preso é Juliano. Aí chegaram lá, olha, Roger, teu advogado tá lá, parece que saiu o resultado da tua... Perícia. Da prisão domiciliar. Vai lá ver se saiu ou não, teu advogado tá lá. E vamos lá. E era longe onde ele ficava, lá do parlatório, vai empurrando, ele reclamando, ele chegou lá, empurrando, e o advogado falou, olha, o juiz negou. Aí ele ficou tão puto com aquela... De ver que aquilo era uma encenação. Não, o Roger ficou chateado com o resultado. Aí, quer saber, vou parar de fingir, já vou me levantar dessa cadeira de roda. E o Juliano ficou lá e disse, caramba, paguei promessa à toa, porque o velho nem estava. Esse menino queria matar o Roger. Eu imagino. Queria matar. Que é essa sensação de ter sido feito de idiota, né? De pegar a pureza de um sentimento, ou a ingenuidade... E usar aquilo. É muito ruim isso. Eu acho que tem uma coisa que vai mais profundo, que é tu achar que tu tá fazendo algo que tu não tá fazendo, que não vai ser validado. O outro tá te enganando. Sabe? Tipo, olha, pra você conseguir isso, faz isso. Aí tu faz, aí tu descobre que aquilo não serviu. E não foi uma coisa qualquer. Exatamente. E tem uma coisa que mexe na fé. Eu lembrei agora de uma história, quando eu morava lá em Brasília, eu fazia wakeboard lá no Lago Paranoá e a gente juntava com vários esportistas. Aí um deles, que era muito amigo de todo mundo, era dos competidores mais populares, ele era muito amigo do professor. E aí esse aluno saiu de cena e aí eu não lembro o que exatamente. Mas aí eu sei que aí o professor falou que ele estava acendendo umas velas, porque parece que tinha morrido o pai dele e ele estava muito mal. Aí eu vou acender uma vela. Ele contou uma história que estava doente, internou e morreu. Aí o professor solidário acendeu uma vela e fez uma oração com a esposa para a alma daquele senhor que morreu. Só que aí ele descobriu que era uma mentira dele, que não tinha morrido ninguém. Esse cara ficou com uma revolta igual do Juliano. É uma revolta que ela vem de um lugar que eu não sei qual é, de ter a fé enganado, de você ter acessado um santo à toa, de você achar que tá fazendo um trabalho nobre e não tá. Mistura com essa sensação de ter sido feito de idiota. Esse professor queria matar o mundo. Se esse cara se pisar aqui nessa lancha, eu passo com a lancha em cima dele. Porque o wakeboard a gente se joga na água com uma prancha e a lancha sai puxando. Exatamente. Assim, eu dou uma volta, bato com essa lancha em cima desse cara. É o mesmo sentimento. É o mesmo dos pais do Marcos. O cara fala com uma revolta, chega até o sangue nos olhos dele, com uma revolta que eu acho que ainda tem uma outra mulher, uma fotógrafa chamada Adri Feldin, que é a que fez as fotos do casamento da Elise, são fotos belíssimas,
Que aí, da Elise com o Marcos. Aí o Marcos gostou muito do trabalho dela, porque ela é fotojornalista. Ela trabalhava com reportagem. E o Marcos tinha como hobby a fotografia e gostava de fotojornalista. Que é aquela foto em movimento, aquela foto que você vê, ela traz informação, ela conta uma história sem legenda. Entendi. E ele gostava, e ele queria essas fotos no casamento, gostou do trabalho que ela fez e depois chamou ela Para fotografar. para fotografar o batizado da menina, da filha. Fotojornalismo, ele também tinha umas coisas. Tinha. Né? E ele emplacou um adendo aqui. O escritório da IOC era em Pinheiros, ali perto do Largo do Batata, quase na Marginal. Sim, sei onde é. E aí, eu não sei se tu lembra que ele ficava num prédio comercial bem grande. E bem na frente era a estação de metrô que afundou. E aí afundou, eles isolaram e todos os repórteres queriam uma foto aérea. E o único prédio que dava para fazer onde ficava Era a o IOC. dele. E ele já estava isolado porque eles tinham inclusive que sair do prédio porque estava com risco de desabamento, estava muito perto do buraco. Antes dele sair, ele pegou os equipamentos dele ultra tecnológicos, modernos, com aquelas lentes que os repórteres fotográficos usam. E aí ele subiu lá e fez a foto, e a foto dele emplacou na capa do Estadão como a foto jornalística que retratava aquela tragédia. Então ele gostava muito, e ele era rico, ele tinha os melhores equipamentos que nem os fotógrafos tinham. Sim. Aí ele contratou a Adri para fazer a foto As do fotos. batizado também. Só que aí, entre ela fazer as fotos e ela preparar, que dá um tempo, Sim, pra tratar, tratar, CD, pra fazer entregar, um álbum, levou um tempinho ali. Quando o álbum estava já prestes a ir para gráfica, ela levou a prova para Elise ver. Porque ela tinha que dar a palavra final sobre a cor das páginas do álbum, que ela queria que combinasse com a roupinha da criança. Só que aí ela leva para ver, dá um ok aqui, porque depois que for para gráfica já era. Ela levou lá. A Adri conta que ela levou a foto lá num dia tal. A Elise, na maior calma do mundo, comentava: nossa, elogiava, teu trabalho é muito bom. Olha, o Marcos vai adorar. Porque até então ele tá desaparecido. Olha, não sei o quê. Olha isso aqui. Nossa, parabéns. Olha ele que ficava narrando as fotos. Olha, a menina tá linda. Ai, aqui o tom tá sobre tom, adorei. E aí, beleza, eram trabalhos caríssimos, porque ela era uma fotógrafa muito respeitada. Ela até dizia: Ulisses, eu não faço. Quem faz fotojornalismo, que é um trabalho bem respeitado, eles não fazem casamento. Não faz. Ela diz assim: olha, eles acham um trabalho menor. Eu só fiz pela grana que era muito alta, porque o cara era rico pra caralho. Aí o que eu fiz? Eu nem sei se pode falar sobrenome ou palavrão. Pode, isso pode. Minha boca é meio suja. Aí não é mais sujo que os caras. Aí o que aconteceu? Ela olhou, saiu de lá, né, tudo aprovado, desceu, era perto da hora do almoço. Vou tomar um cafezinho aqui antes de ir lá pro escritório. Aí tá uma TV no jornal hoje dizendo que ela era a... Que tinham descoberto que a própria Elise era a assassina. Que loucura. Ela já estava, só que aí os policiais já sabiam, precisavam de mais elementos, mas a descoberta... É impressionante, a imprensa sempre sabe primeiro, né? Sabe primeiro, antes até do acusado, da assassina. Com certeza. E aí ela viu, a Adri conta que ela sentiu um medo retroativo. Gente, eu tava do lado de uma mulher. Medo retroativo, exatamente. E olha, e a mulher... a tranquilidade dela, né? A Adri demorou... A cair a ficha. Não, a falar comigo, ela demorou 1 mês, porque ela disse: só de falar sobre isso eu já passo mal. E eu passei 2 anos na terapia, aí eu tive alta, já tá resolvido. E agora que tu me perguntou, parece que tá tudo de voltando. Ela recebeu? Ela recebeu. Graças a Deus. Ela recebeu. Eu já tava aqui com pena da Adri. Ela não só recebeu, como ela entregou o álbum. Ela foi entregar o álbum pra tia dela, que ficou na casa depois que ela foi presa. Entendi. Inclusive, ela entregou. Mas ela fica... Que é isso, né? Voltando para aquela... Agora a gente tá construindo a Elise, que tu quer a distância dela. Exatamente. A Elise tem esse monte de mulher que tem muita empatia por ela,
Ontem eu estava autografando o livro, eu queria muito entrar em contato com a Elise, eu queria ajudar a Elise. Você tem como fazer essa ponte? Eu falei, olha, não tenho. Eu acho que você procura outros, uma mulher tem Instagram, vai lá pro Instagram dela, eu não faço isso. Mas, por exemplo, eu acho que é uma vontade. Porque essa pessoa, em algum momento, ela desiste quando ela se aproxima, igual esse sentimento que a Adri teve. A Adri teve, a fotógrafa. Tem que eu acho que também ajuda muito a gente a pintar essa outra Elise, que não é essa Elise que as pessoas têm empatia, que aí eu uso muito a história da tia Rose. A tia Rose era a irmã da mãe da Elise. A mãe da Elise morreu antes do julgamento. Então aí tia Rose, tá. Já conectei. Aí a tia Rose... Que ela gostava da tia Rose. Gostava. Tem foto lembro. da tia Rose aí. Tem foto no outro lá, Elise, aqui. No de baixo. Esse aqui. Tem foto da tia falando Rose. aí, que eu já vou Acho que te tá mostrar. pra cá. Aí a tia Rose é quem acolhe a Elise. Isso mesmo. Aqui, tia Rose. A tia Rose, exatamente. Tia Rose Tá a tia Rose e a mãe dela. Essa é a mãe e esse é o padrasto que a estuprou. A mãe Tá bom, morre de tá. câncer e a tia Rose acolhe a Elise porque a Elise estava envolvida num crime, ia para julgamento. Então a tia Rose... E, na verdade, quando a mãe dá aquele tapa na cara dela porque ela foi estuprada pelo porque padrasto. ela tinha 14 anos, a Elise já desconecta da mãe e ela acaba sendo acolhida Criando pela tia pela Rose. tia Rose. Ali o laço materno dela com a tia Rose começa ali, aos 14 anos. Exatamente. A tia Rose que fica bancando ela por um tempo lá em Curitiba, quando ela foi estudar para ser técnica de enfermagem e tal. Aí a tia Rose, ela saía, depois que ela foi presa, condenada, a tia Rose, que mora até hoje em Chopinzinho, ela é a cidade que ela nasceu. Ela é funcionária da Secretaria de Saúde e o marido dela é motorista do SAMU. Eles moram numa casa muito... Humilde. Não. Bem, são classe média. Você sabe que no interior uma classe média é uma classe média, né? Ela é classe média, mas ela morava numa casa que ela tinha 2 andares, boa, ampla, com mais um subsolo. Mas era uma eles casa, trabalham. um carro na garagem, uma casa confortável, eu diria. E aí, quando esta mulher, quando eles estava no fechado ainda, que ela não tinha saída, ela ia uma vez por mês, às vezes chegava aí 2 vezes no mês, visitar ela lá em Tremembé. Veja só, ela mora em Chopinzinho, no interior do Paraná, e ia para Tremembé, no interior de São Paulo. Ela levava 2 dias para ir, 1 dia ficando lá e 2 dias para voltar. Baldeação, não sei o quê, porque de carro eu já chegava lá cansado. Ia de ônibus, era bem sacrificante. Ia ver, fazendo papel de mãe. Cuidava da menina, tentava se aproximar da menina em nome da Elise, a família bloqueou, enfim. Quando a Elise começou a ter direito às saidinhas no regime semiaberto, para onde ela ia naturalmente? Para casa da tia Rose. Aí ela foi a primeira vez para casa da tia Rose. Aí ela perguntou para a tia Rose se ela podia ficar em casa. A tia Rose deu uma justificativa lá, não sei o que, a casa tá cheia, que nem tava, porque ela só tinha um filho, né, o marido e a mãe, que era viva. E aí a Elise se hospedava no hotel, que por coincidência era no mesmo hotel que eu ficava quando eu fui pra lá. Eu descobri, aliás, essa história assim. A Elise ficava aqui. Como ela ficava aqui, não ficava lá. E aí eu achava estranho isso, porque a minha pesquisa até então mostrava... Essa coisa maternal, uma ligação das duas, né? Bia, você sair... Desculpa. Eu tenho um parente que eu não vou visitar nem... Se for preso, eu não vou visitar nem se o preso for na esquina de casa. Exatamente. Mas ela sair... E visitar só mãe faz isso mesmo, só mãe. E aí, né? Aí a tia Rose foi super acolhedora comigo, me ajudou muito, muito. Todo esse perfil da vida pregressa da Elise foi muito contado por ela. Como ela estava me ajudando muito, tem uma técnica que a gente usa em reportagem, em entrevista principalmente, que você não faz as perguntas mais espinhosas no início, porque você já azeda a relação. Acabou, exatamente. Você começa, nossa, você tá muito bonita e tal, nananã, você chega ali... Né? Você vai acolhendo, para depois... Aí no final você faz as perguntas que você tem que fazer, porque aí também, se ela não quiser responder ou se ela ficar chateada, já acabou tudo, já acolhi meu material. E a pergunta que eu queria fazer, que eu descobri lá no hotel, era por que ela não ficava lá? Hospedou.
E aí eu ficava indo na casa dela todo dia, Uhum. fiquei indo lá, acho que de 8 a 12 dias, eu não lembro agora. Todo Todo dia eu dia. acordava e ia pra lá. Aham. Começava com ela servindo café da manhã, aí às vezes ela ia trabalhar e voltava, ficava colado nela. No último dia, que inclusive o meu voo era no final da tarde, eu tava lá mais ou menos no De final da manhã. manhã com ela. E aí ela foi me levar até o portão, já se despedindo. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas tia Rose, por que a Elise, quando vem em shoppingzinho, não fica aqui? Na hora que eu fiz essa pergunta, chegou uma Mudou. van, abriu uma Ah. porta, saiu o filho dela, com o uniforme escolar, cumprimentou a gente, entrou. E aí eu vi que ela não respondeu por conta da chegada do filho. Aí o filho foi, ela recomendou lá, vai tomar banho, vai não sei o quê. Aí eu voltei e fiz a pergunta, né? Então, por que a Elise não fica aqui? E aí ela ficou me olhando assim, me olhou, aí ela olhou pro chão, assim, ficou em silêncio. Pra mim, nem precisou ela responder. O sentimento que a Adri teve em relação a Entendi. o medo, O medo. o medo. O que eu interpretei com o silêncio dela? Uhum. A Elise, eu amo ela. Eu amo. Sim, Mas ela já mostrou do que ela é capaz de fazer. entendi. Com alguém da família. Eu Ela não entendi. matou a vizinha porque É. o cachorro fazia barulho, né? Como o Aham. Dexter. Ela não matou a amante do marido dela. Ela matou alguém que ela dizia, mas ela matou a pessoa com quem ela O casou. pai da filha. Pai da Exatamente. Então, ela tem medo de filha. Uma ação. acolher a Elise. Porque comecei a ficar também elucubrando, né? Gente, se ela hospedar a Elise aqui, e a Elise usou uma faca de cozinha para cortar o marido, Uhum. né? Na calada Toda da vez que ela noite. pega uma faca. Como é que... Exatamente. E como é É que tu vai complicado. dormir sabendo que tem essa pessoa lá complicado. dentro? Com uma criança lá. Não, é dentro. que nem a Suzane, né? Você Deixar um irmão deixar com ela. uma. Não, deixar uma criança com Outra ela. criança com ela. Ou qualquer coisa, né? Uma pessoa que mata os pais premeditadamente. Se você quer conhecer uma pessoa, quando você está fazendo um perfil, uma biografia, você começa a analisar muitas pequenas coisas que dizem muito de você. Com Pequenas certeza. coisas, sabe? O tipo de filme que você assiste, de leitura Exatamente. que você faz, As observações. como você reage a conflitos familiares. A notícias de coisas, tudo. Eu rompi um relacionamento muito tempo atrás, quando eu descobri como essa pessoa tratava a mãe dele. Entendi. Que aí o que aconteceu? Ele estava em casa, Perfeito. e aí ele era super carinhoso, ia dormir em casa, Uhum. só que ele não tinha avisado a mãe, e olha que ele tinha 20 e poucos anos, não tinha avisado a mãe que ia dormir fora de casa, aí a mãe ligou. Aham. Só que eu não sabia que era a mãe, né? Ele tava deitado no sofá e o telefone celular dele tocou, aí ele começou a falar assim, tá, já sei. Ai, que saco. Não sou, sabe, fica me enchendo o saco essa hora Entendi. e tal. Aí desligou. Só que aí eu vi que tava num tom diferente do que ele tava lá em Totalmente casa. diferente. Que eu nunca tinha nem visto Aham. toda essa Esse agressividade. lado. É. Aí eu fui assim, perguntei, nossa, quem te ligou? Deve ser uma pessoa, né? Aham. Ele falou, minha mãe. Eu falei, sério? Entendi. Eu até brinquei, assim, cara, se eu falasse assim com a minha mãe, Aham. tipo... Eu não confiaria em alguém que fala assim com a mãe. Mas você sabe que você tá falando uma coisa Aí, não, e tu sabe o que ele fantástica, né? falou Essas ainda? sutilezas. Que ele falou, que aí ele quis justificar, que acho que ele se espantou de Sim, eu ter sim, de reagido. você. Ele disse assim, não, é que ela quer avisar que tinha deixado um prato pronto dentro do forno se chegasse tarde. Ainda uma prova de amor, um carinho. Olha, eu morava sozinho em Entendi. Brasília, longe de mãe, e falava, cara, se a minha mãe me dissesse que tinha um prato pronto pra mim, eu largava tudo aqui agora, ia correndo, ia comer esse prato e agradecer ela. Aham. Mas tipo, eu não Eu quis nem entendi. ver mais. Você quer conhecer, vai nesses Vai. detalhes, pequenos detalhes que você constrói. Engraçado, né? A gente tem uma amiga, Paula, né? Uhum. A delegada. Ela fala isso. Exato. Que ela fala assim, eu tô numa mesa, um cara fala uma barbaridade, eu me levanto e vou embora. Mas assim, Ela Eu não fala levanto muito... e vou embora, mas eu guardo essa informação para consumo interno. Eu digo, eu já sei, Dali já. sei. Já sei. Mas tu ia falar um outro comentário. Você sabe que nessa sutileza eu te cortei. Essa sutileza, né, que a gente finge que não vê, né? Porque ninguém quer, por exemplo, você tá namorando uma pessoa e essa pessoa começa
a mostrar umas coisinhas assim, rir de umas coisas que não tem o menor não tem sentido, lidar com notícias, também deu mole, sabe essas coisas? A criança é estuprada, mas deu mole, tava com sim. uma roupinha. Cara, as pessoas dão sinais. Sim, dão. As pessoas sempre dão E sinais. aí ainda tem uma outra coisa, não espere ele reagir assim sobre você, principalmente sobre os outros. Quando ele reagir fazer assim com você, Aí, meu filho, a coisa Aí já já está tá. perdida. Exatamente. Porque É você aquele- exatamente, porque ele tá perdido. Sim. Aí já tá A perdido. mulher aí que é véspera de você aceita- ser morto. É, Se ele é, começa a fazer isso com você, Sim, é véspera sim. de você subir. Se Mas a é mulher verdade. tá É num verdade. relacionamento, o cara abriu a porta do carro, pagou a conta, aí daqui a pouco ele levantou a voz pra alguém. Meu amor, espere que vai chegar a vez que ele vai levantar a voz pra Essa você. coisa, tem gente que fala assim, não, mas comigo ele é legal. Eu Ah, falei, gente, tá. Aí, daqui a pouco ele levantou a voz pra você. Aí, assim, aí começa uma justificativa. Aí eu tenho vontade de dar Eu um tapa na entendi. cara da pessoa que começa, mas é o jeito dele. Justificar. Não, meu amor, é o jeito dele, mas isso aqui é um crescente. entendi Isso aqui perfeitamente. vai, num crescente. Aí ele Você não falou é superior alto. pra te tratar diferente. É, Ele trata é. porque tem interesse Sim. em te tratar bem ali. Exatamente. Tem algo Tu não que é ele quer ali, especial, né? não te acha especial. Tem. Aí daqui a pouco ele bate uma situações assim. Ele Sim. bate uma porta, né? Bateu a porta lá do quarto. Mas foi a porta, não foi em mim. Exatamente. Tá. Aí daqui a pouco ele te dá um Mas empurrãozinho. ele bateu aí na te parede É. pra não bater em mim. Aí ele te aperta aqui no braço. Não, mas aí ficou só uma marquinha, sumiu. Uhum. Digo, olha, daqui a pouco ele tá batendo na tua cara. Mas com E se você certeza. continuar, vai terminar em assassinato. E vai. Se ele tiver esse perfil ou as É oportunidades... escalada da violência, né? Ele vai Ele vai testando. seguindo. Gente, olha, eu já saí do... Não, você tá direitinho. Ah, não, tá certinho. aqui, né? Não, Tá, direitinho. é porque você pegou outro. assim. Ele vai testando até onde É, pode ir. É. Vamos lá. Flor de Lis, meu querido. E eu tenho que te dizer, a Flor de Lis me surpreendeu que eu comecei a achar a Elise amadora. Suzane levemente Mente. semi-amadora. Porque Flor de Lis Flor é de um Lis, tratado a Flor de Lis, eu acho... É de profundo. manipulação, de... a Flor de Você Lis, criou ela... alguma estratégia, assim, uma engenharia pra traçar tudo isso? Porque é ali? difícil, vai aparecendo Olha, tanta a coisa. primeira coisa que eu tive que Não, fazer... foi 8 meses morando É. no Rio. Mas Deve antes ser- de eu vir morar pra cá, pra fazer o livro da Flor de Lis, eu tive que organizar essa árvore genealógica dela, que é um negócio confuso. Então eu tenho no meu escritório, eu tenho um quadro Que daqueles... você vai botando, que nem delegacia, Aquelas né? coisas. Sim, Ah, eu deve ser fiz muito legal. porque é confuso, mas a Flor de Lis, ela tem uma filha biológica chamada Simone. Simone, isso mesmo. Aí a Simone, ela namorou um garoto chamado Anderson. Uhum. Aí a Simone termina com o Anderson, ou seja, se ela namora o Anderson é genro. Genro. Da- Candidato. Candidato. Candidato É. a genro. Ah, Mas vamos considerar genro Tá, porque tá. ele acaba se Uhum. tornando genro É. mesmo. Tá. Então, só pra gente entender, ele é genro. tá. E aí a Simone termina com o Anderson, porque ela conhece um outro rapaz Uhum. chamado André Luiz, que já era filho adotivo da Flor de Lis. Tá. Ou seja, ela larga o namorado pra Pega. namorar o irmão. O irmão irmão adotivo. Adotivo. Uhum, afetivo. É. Aí, esse foi adotado mesmo. É. Aí, o Anderson passa a namorar a Flor de Lis. Ou seja, ele sai da condição de genro e Para passa a ser namorado. namorado. E marido, que é o cara que ela vai matar. Então, até os papéis que eles assumem dentro dessa teia familiar vão mudando. Entendi. Mudando, O sabe? cenário vai... Que loucura. Vai. E isso Vamos pra eu trocando entender, Que pra eu loucura. entender isso, sabe? Ainda E bem ele tinha quantos anos quando a 14. Flor de... 14 anos quando ele 14. começou a Ela- viver com a sim. Flor de Lis? que ela tinha já 30 e É pouco. quase O uma Anderson. troca, né? De camisa. Tipo assim, eu tenho essa camisa, não dá mais pra... Aí passo pra ela, Não, mas que ele tinha passa pro outro. 14 anos. É. Ele tinha 14 anos. Tem uma questão, tem a questão aí de que parece que 14 anos com consentimento já é permitido. Entre 14 e 16. É permitido, acho se que for sim. consentido, É. né, pelo adolescente. Mas eu acho que tem também aquela questão moral que eu acho que a sociedade não aceita, né? Uhum. Ainda é meio escandaloso. Ainda mais porque ele tinha sido namorado da filha. E tinha uma relação promíscua Uhum. muito aberta entre mãe e filha,
que a Simone, ela dava resenhas sexuais pra mãe. Como assim? Dizia... Resenhas Que é sexuais. isso? A Simone é filha legítima. A Tá. Simone é filha legítima. É legítima. Pode falar, né? Pode. Que assim, a Simone é filha legítima, aí ela namorava o Anderson. Aham. Eles tinham a mesma idade, praticamente. Tá, 14. anos. E aí, ela já namorava, a Simone era muito namoradeira. Aham. E aí ela tinha uma relação muito aberta com a mãe e falava, nossa, ele transa muito bem. Aham. Isso é uma resenha sexual Sim. boa, né? Ah, tá. Transa muito Resenha bem. sexual boa. Não, Ele é mas bom na bem, cama. bem como, nossa, mãe, ele tem um pau enorme. Aham. E aí a Flor de Lis começava a ficar interessada Entendi. por conta dessas resenhas que a Simone Passava pra ela. Uhum. Ela fez isso com com outros namorados também, só que ela acabou se envolvendo mais com o Anderson. Uhum. E aí, eu acho a Flor de Lis, respondendo logo a pergunta direta, eu acho ela a pior de todas, Eu porque também acho. não que eu ache uma... Pra mim, Não, todas estão todo- criminosas. exatamente. sabe? Todo mundo. Não tão Todo mundo aqui, tá uma do lado ninguém da tá outra. isenta, ninguém tá... Mas eu vou usar uma régua que ela é polêmica, mas só pra gente Tá, entender tá. qual é pior do que a outra. Eu começo logo pela sentença. Flor de Lis Uhum. foi sentenciada em 50, a Elise em 16, que baixou pra 19, e a Suzane em 40. Aham. Ou seja, eu acho que a sentença já diz Já quem é diz quem. quem é quem. né? Entendi. E tá exatamente no que eu acho. Bate, bate. Né? É. Mas aí, tem uma outra régua que eu acho que ela é polêmica, você fez mal a quem? Uhum. Se você matou os meus pais, eu acho que sua maldade ela é X. Uhum. Ela é muito grave. Mas você matou os seus pais. Sim. Então, assim, eu começo até a entender um pouco, porque foi o teu pai que tu matou, tu tem uma relação, agora vamos saber o que teu pai fez pra você matar. Uhum. Eu começo a ficar entendendo um pouquinho, não justifica Não, nada. nunca A Elise justifica. ainda mais, ela matou o teu marido? Não, ela matou o marido dela. Uhum. Então, trouxe pra dentro da família, agora por que tu matou teu marido? Olha, meu marido era isso, era aquilo, era aquilo. Não outro. justifica, Também. mas Mas tem um você histórico. Tem um É. histórico ali. Mas a Flor de Lis, ela não matou só o marido dela, ela tem um histórico de crimes sexuais que vem desde essa época. Entendi. E aí, ela, fora esse crime dela ter matado o marido, que eu acho que isso é só o estopim, é onde tudo termina, mas existe crimes sexuais, abusos sexuais que ela cometia contra garotos que ela hospedava na casa dela, que se dizia ser mãe. Ela se junta com o Anderson e monta uma organização criminosa que ela chamava de família. Uhum. Ela não montou uma família, ela ia lá na TV apresentar os filhos dela, todo mundo ficava lá. Ó. Eles faziam muito na época de fim de ano, que aí pipoca essas matérias de solidariedade, ajuda. 50, né? A mãe de 50. Nunca teve 50. Eu também acho. Não, eu te dou certeza, ela nunca Mas teve 50. criou esse bordão, mãe de 50. Mãe de 50, que era uma meta do Anderson. Aham. O Anderson, ele era muito visionário. Ele é estrategista, né? Ele Super, sempre foi super. Ele era o estrategista. cérebro. Tá. Ele era o cérebro. Uhum. O desejo do Anderson era: eu quero ser pastor porque a minha oratória é muito boa. Uhum. Eu quero ser político porque eu sou muito articulado, tenho trabalhos na comunidade. Uhum. Eu quero ser cantor porque geralmente é muito comum na igreja eles se Quando tornarem você- cantor, Uhum. porque principalmente num tempo atrás que eles não usavam o sistema de som e eles tinham que pregar no gogó É. e eles pregar o lá de trás Tinha do que tem que ouvir. ouvir. Então É. a sua voz vai ficando, você exercita. Projetada. Você vai exercitando Você aquilo. exercita, exatamente. Inclusive, eles fazem todos aqueles exercícios lá que os cantores fazem para proteger a garganta, eles fazem. Uhum. E aí, ele queria isso tudo para ele. E aí, ele começou lá com a Flor de Lis, né? Fazendo aquele trabalho que ela fazia para a igreja, porque ela queria ser pastora da Na igreja. Para ela ser pastora na igreja, na Assembleia de Deus, ela ainda foi enganada porque a Assembleia de Deus não ordena mulheres. Uhum. Mas aí ela era enganada, vão fazendo o trabalho voluntário que Pra ver você que se vai dar. E aí tinha um rapaz chamado Elton, na igreja lá do Jacarezinho, que fazia trabalho voluntário que já era diácono, que estava quase passando para o último posto, Grau que é ser pra pastor. Só que aí esse cara, ele foi... descobriram que ele era gay e ele foi expulso da igreja. igreja. Aí a Flor de Lis meio que ocupou esse trabalho que ele já fazia. Entendi. Qual era o trabalho que ele fazia? Ele recolhia crianças Uhum.
Eles faziam muito trabalho no centro de São Paulo, recolhia bebês e crianças pequenas da mão daqueles craqueiros lá, Sim. e levava para. Inclusive, alguns eram até dados, porque a mãe já Já. leva, porque vai lá para a igreja, né? E aí nesta época, esta igreja, que eu não estou falando de toda a igreja Sim. universal, estas igrejas do Específica. Jacarezinho, que era o momento em que as igrejas estavam se estruturando aqui nas comunidades do Rio, e aí eles intermediavam para adoção. Eles tinham, inclusive, alguns convênios com conselhos tutelados, com abrigos, que colocavam essas crianças para adoção. A Flor de Lis começou a entrar no lugar deste rapaz. Só que aí o abrigo estava... Olha como tudo começa, onde planta a semente. Aí os abrigos estavam cheios, não era para dar uma parada, que não tem mais não onde tinha guardar mais tanta onde criança. botar. Aí ela começa a levar para casa da mãe, Tá. que é onde ela morava com a mãe. Ela começa a levar para casa da mãe. Aí a mãe começa a ficar incomodada com aquelas crianças, principalmente que eram crianças de rua. Daí, o filho dela, biológico, chamado Flávio, o irmão da Simone, Isso. tinha na época 12 anos. Começou a ficar com ciúme da mãe, porque ela tratava, era mãe pra cá, mãe pra lá, já chamavam os meninos de rua de mãe. Aí ele começou a ficar incomodado com ciúme, queriam brincar, pegar os brinquedos dele. Aí a Flor de Lis, pra dar uma acalmada no menino, falou pra ele assim, olha, em vez de tu ficar aí com ciúme, com essa bobagem de ciúme, tu já olhou a fulaninha ali que eu trouxe, que tem a tua idade? Olha, já tem ali uns carocinhos de seio. Por que tu não vai lá e pega um pouquinho? E aí o menino era tão ingênuo, tão criança, a menina também era tão criança, que aí eles andavam de mãos dadas e diziam que estavam namorando. E aí os outros, que também tinham de todas as idades, começavam a tirar sarro da cara dele. Não, tá namorando nada, tu nem beija a menina. E o menino tímido nem fazia isso. E aí, algumas crianças, como ela tem... Eu acho que essas pessoas, as três, elas têm personalidades voltadas para o crime. Porque aí o que ela começou a fazer, a Flor de Lis? Em vez dela também só ficar... O Elton pegava com consentimento. Sim. Né? Não tô nem... Eu pegava, olha, quer que eu leve para... Pra adoção, Quero, pra né? gente... Tinha ali também... Era tudo assim, né? Ele fazia com consentimento, mas ele fazia com o objetivo de se tornar pastor. Ele queria se cacifar. Ele não estava também muito preocupado com a... Tanto que... Nada. Era tudo ali um jogo de interesses. Não tem santinho aí em lugar nenhum. Ninguém. Só que aí a Flor de Lis começou a roubar as crianças. Porque ela achava que ela aceleraria esse trabalho de adoção. Pra ela ser pastora. Pra ela ser pastora. Entendi. Porque aí o Elton passava a manhã toda pra convencer uma mãe a entregar um bebê. A Flor de Lis não, já começava a pegar, vou ali e me dá. E ela tinha uma outra amiga chamada Rose, que estava também na mesma toada que ela. Quero ser pastora, vamos juntas pegar o lugar do Elton. E o pastor titular da igreja, chamava de Demóstenes, ele incentivava, olha, acelera, aí quando enchia, para e levava para casa. E aí essa menina de 12 anos, ela tinha sido levada sem o consentimento da mãe. E a mãe foi lá e pegou de volta. Não. Ou às vezes elas davam no momento que elas estavam lá chapadas, e depois elas se arrependiam sóbria e queriam a menina de volta. E aí o Flávio estava apaixonado pela menina. Levaram a menina de lá e começou a chorar pela menina. Flor disse, não, amanhã a mamãe vai sair pegando mais, eu vou pegar uma igualzinha. E dizia, eu quero um cabelo preto. É a mercadoria, pra você brincar. E a Rose, que a rigor também estava bem intencionada, entre aspas, viu a Flor de Lis, não, a gente tem que arrumar uma igual àquela que é pro meu filho. Aí a Rose começou, nossa, tipo... Como assim? Não é pra isso, né? E aí ela levou outra menina igual lá. E tava lá o Fláviozinho andando de mãos dadas. Aí a Rose cai fora. Ela disse, olha, não, eu achava que é uma coisa, não é. E ela também descobre que ela estava sendo enganada, porque até hoje a Assembleia de Deus não admite, não ordena pastores, é só o pastor. Tentaram convencer a Rose, olha... tentaram convencer que ser esposa do pastor é tão importante quanto ser pastor. E não é.
Tipo, você vai subir e Uhum. pregar? Não. Não. Então, qual é a função da mulher pastor? É cuidar do pastor, ver se tá tudo arrumadinho. Exatamente. Fala lá 1, 2, 3 som, testando, tá ótimo. Não, Isso. isso eu não quero. Quero, né, Eu quero subir lá e falar. Quero conversar com Deus, quero Uhum. pastorar. Né? Aham. E aí a Flor de Lis descobre, o Anderson descobre isso. Que aí a Flor de Lis, ela fazia esse trabalho de pegar crianças. Roubar. Ela inventa um Roubar. negócio. O Anderson inventa um negócio chamado evangelização da madrugada. Aí eles saíam com um lençol branco, assim, pelos baile funk lá do início dos anos 90, que o negócio estava começando. E diziam que iam tirar as crianças Do baile. do perigo, né? do tráfico. Tá. E aí levava essas crianças para casa. Uhum. O Anderson começou a bolar isso tudo. O Anderson percebeu. Sabe aquele desejo que tu não consegue ter e tu projeta na outra Sim. pessoa? Né? Tem Sim. muito isso. O Anderson percebeu que jamais a Flor de Lis ia ser pastora e descobriu, começou a projetar nela o que ele não tinha, que era o carisma. Uhum. Isso ninguém pode negar. A Flor de Lis é carismática, Sim. que, aliás, é uma característica de psicopatas Exatamente. e manipuladores. Com certeza. Ela tinha uma voz muito boa. Uhum. Ela disse também, ninguém pode negar. Ela nasceu com um dom. Ela da voz. cantou, ela subiu numa sepultura, cantou no funeral do pai, que era de um grupo musical. Ela vem dessa vida De canto, né? de canto, Porque exatamente. o pai tinha isso. Era do Do conjunto. Conjunto Angelical. Exatamente. Conjunto Angelical, É. tá aqui. É. Que ela Chicão. Chicão, exatamente. O nome do Então ela ela traz esse talento de berço. Uhum. E aí o Anderson começa, quer saber? Essa mulher, isso palavras dele, tá? Dele Essa mesmo. mulher, ela é muito tapada. Ela não sabe nem os talentos que ela tem. Então o que ela precisa? Ela precisa de mim pra gerenciar. Uhum. E aí ele Lançando convenceu ela. ela, olha, é o seguinte, tu tá aí com esses 3 meninos administrando romancezinho de Flávio com garotinho. Aham. Não, esquece isso. Nós Vamos temos que pensar ter mais alto. Exatamente. Nós vamos fazer o quê? A gente vai copiar o modelo da igreja que o Elton fazia lá. Uhum. Né? A gente vai capitalizar com essas crianças, mas em vez da gente ficar lá encaminhando para adoção, a gente vai manter essas crianças em casa, que aí com essas crianças vai ser o nosso capital para a gente pegar A mídia. mídia Não, e pedir ajuda e fazer aquela Exatamente, coisa. A casa das 50 É. crianças. Só que eles eram tão Não simplórios era no das- início, eram 20 no início. Olha, quando você tiver 20 crianças, A gente começa. eu ligo para uma reportagem, uma redação de TV local e olha, E a gente começa. aqui. começa. E aí, ele já visionário, Sim. visionário, né? Pro mal, mas era visionário, Sim. ele começou, olha, perfil de criança que a gente vai pegar da rua. Não pode ser adolescente, porque as pessoas não se comovem com adolescente, porque começa a dizer, tá, frieza. na minha idade eu tava trabalhando. Não, crianças, né? Quanto mais criança lá... Pequenininha. Essa foi abandonada, essa mãe tava fazendo Eles isso. pegavam muito das craqueiras Sim. do centro da cidade, Cracolândia mesmo. porque elas são desnutridas, aí nada Exatamente. isso tem mais. Tudo ele. Ele, a Flor de Lis ficava, será? Cara, faz que eu tô andando. Uhum. E aí foi crescendo. Eles começaram a ter muitos problemas por conta de mães que Queriam os filhos de queriam os volta. filhos de volta. Uhum. E aí, nisso também que ela ficou a mãe do Jacarezinho, aquela casa com 20 crianças já, algumas mães também, aí vira uma simbiose, né? É. Umas mães que queriam trabalhar não tinham creche disponível, deixava com ela. Entendi. Outras mães também que não queriam os filhos, porque o pai, tem um caso de uma mãe que engravidou, o pai disse, não quero, eu vou terminar, não, quando eu vou ter, porque eu não vou abortar, que já tá, elas não tinham ultrassom na época, Sim. já tava lá com Grande. 7 meses, né? Entendi. Não, calma, quando parir eu vou dar pra mãe Flor. Ia lá, dava pra mãe, que ela já era conhecida no bairro Mãe como A Mãe Flor. Flor, mãe Flor. deixava lá e assim tinha de um tudo. Uhum. Nesse meio também tinha que aí estava numa comunidade muito violenta, tinha as mães do tráfico, tinham mães craqueiras que iam armadas com faca para pegar a filha de volta. Aí ele precisou também diversificar e aí ele começou a adotar adolescentes que vinham do crime.
Para poder proteger. Para poder proteger, para eles poderem sair na rua também, que ela já estava correndo ali riscos, né? Ou seja, ela montou uma organização criminosa com de tudo um pouco. Tinha de tudo um pouco. Quando completou, na verdade completou 14, e ele pegou uns filhos rápido na vizinha ali. Sim, emprestado. Pegou emprestado para fazer Emprestado 20. para chamar uma equipe de reportagem, porque ele precisava ter visibilidade para todo mundo saber quem era ele além da favela, né? Aí ele chamou, tinha uma família vizinha que tinha um primo, um parente que trabalhava na TV Cultura. Olha, ele trabalha lá na redação, chama ele para contar a história, né? Aí ele foi, chamou, era um produtor. Nossa, isso dá uma pauta muito legal, eu vou vender lá na redação. Chegou uma equipe. Só que aí chegou uma equipe que poderia já ter desmascarado ela ali. Mas era um jornalista, um repórter inexperiente, com 20 e poucos anos, e um cinegrafista muito experiente, assim, um macaco velho já. Todo passado na casca do alho, né? Aí chegou lá, o garoto já, nossa, eu vou emplacar uma matéria, que aí disseram, não, isso pode emplacar no Nacional, que todo jornalista quer emplacar no Nacional, não no local. Faz direito. E aí o cinegrafista começou a desconfiar, porque a casa era muito pequena para 20 crianças. Para 20 crianças. Onde vai dormir tanta criança? E aí o menino ficava perguntando, o Anderson enganava, né? Mole. Só que aí o cinegrafista ficava perguntando também. O repórter começou a ficar incomodado, porque o trabalho de perguntar é dele, né? Do cinegrafista. Exatamente. Começou a limar o cinegrafista. Mas o cinegrafista mesmo assim, isso eu conversei com ele. Ele falava, cara, tu chega numa casa que diz, tu pega a pauta, ela é mãe de 20. Aí tu chega no Jacarezinho numa casa de 3 cômodos. Onde estão? Onde essas pessoas dormem, tudo bem, eu não vou nem lembrar se essas pessoas dormem, que elas podem dormir uma em cima da outra, feito jacaré. Mas, eu tenho que ter no banheiro 20 escovas de dente, não tinha. Tem que ter um varal com bastante roupa para 20. Ele falava, falava, olha, nós éramos 6 em casa. E o varal? O tapete da porta tinha 6 pares de sandália, 12 chinelos ali. Lá não tinha nem 3. Mas tudo bem até aí, tá. Só que aí, como tava perto da hora da comida, eles foram pro fogão. E um fogão de 4 bocas, com 4 panelinhas pequenas lá. Entendi. Aí ele falou, não, isso aqui... não Só que aí o repórter, isso ia desmontar. Se ele fosse experiente, ele poderia até levar a pauta para um outro lugar, mas ele não quis. Ele quis emplacar a matéria de fim de ano, mãe, que não sei o que, conseguiu emplacar. Aí foi a vaidade do repórter também. Sim. A imprensa, ela contribui muito, desde o início até os grandes veículos. Esse não foi só que foi enganado, não, né? Vários foram enganados. Foi uma onda. E aí... Foi uma onda. Uma onda, Uma onda. E ai de quem duvidasse de Flor de Lis. Tu era... Você era psicopata. Você que era. Você era do demônio. Exatamente. Que ela era uma mulher de Deus. Ela abriu mão de tudo na vida dela. E ela é uma atriz também. Ela interpretou ela própria naquele filme, né? Ela chora, ela vai, ela chora. Como é que a mulher consegue chorar? Não, no próprio julgamento, sim. Ela teve várias camadas. Sabe uma outra que poderia ter desmascarado ela e quase desmascarou, mas só não desmascarou porque é um programa de entretenimento? Foi a Ana Maria Braga. Quando ela estava dizendo que era mãe de 50, já na década de 2000, início da década de 2000, fim da década de 90, aí ela pipocava nesses pequenos programas, aí a produção da Ana Maria Braga, não, vamos fazer um programa só com essa mulher, que vamos chamar a família inteira. Aí a produtora, que era jornalista, ligou pro Anderson, porque o Anderson já era conhecido, né, das redações, ligou pro Anderson e falou, olha, Ana Maria Braga quer fazer uma entrevista com vocês, mas só vai rolar se vocês realmente forem mãe de 50. E eles não tinham 50, eles tinham 32. E aí falou assim, quando vai ser tal dia? Não, vai ter 50, nós estamos... Não, se preocupa. Vai ter, né? E aí, Ana Maria Braga Vamos dar pipoca. Vamos, Aí Ana Maria Braga até então era o topo do lugar onde eles... O lugar mais alto onde eles tinham chegado era na Maria Braga. E ele ficou desesperado, porque aquilo ia virar uma chave, como virou realmente. Né? Era um horário... Era na época que a Ana Maria Braga... Batia uma audiência e era um programa longo, que era uma manhã inteira. Era um negócio... Era o auge dela. E aí, a produtora... Só que a Ana Maria Braga, ela recebe, né? Quem cuida de tudo é a produção. Né? Claro. Aí a produtora começou, olha...
a gente vai mandar um ônibus aí, né? Porque 50 tem que ser um ônibus, não, claro. Mais do que um ônibus. E aí ele começou, não, vamos, ela ligava para as irmãs, não, trazem nossos sobrinhos. Ligava nos vizinhos, olha, criança que a gente vai lá, ela fazia o programa, hoje ela faz em São Paulo, ela fazia no Projac, naquela casa suspensa. Isso, na casa de vidro. Vai ter artista da Globo, a gente vai ver os artistas lá no Projac, não sei o quê. Aí, passear na cidade cenográfica. Exatamente. A excursão vai ser ótima. Só que ainda assim, ela conseguiu 47. Ela não conseguiu os 50. E olha que foi muito esforço. Muito, porque o programa era marcado muito perto ali, né? Não teve tempo. Mas mesmo assim ainda conseguiu muito, bastante, né? De 32 para 47. E aí o Anderson, que já estava escolado no mundo televisivo, a Flor de Lis, não sei o quê, e agora não tem... Ele fala, olha, o programa é ao vivo. Que a produtora disse, a Ana Maria vai conferir. Que era o medo dele. A Ana vai conferir. Nossa. Só que aí, o Anderson ficou desesperado. Se ela vai conferir, tem que ter 50. Chegou no dia, na véspera, não tem 50, tem 47. Aí o Anderson falou assim. A Flor, e agora ela vai conferir? Florzinha, ela não vai conferir. Porque, olha só, 3 segundos numa TV é 1 hora. Demora. Faz 1 minuto de silêncio numa TV pra tu ver quanto tempo. É muito. Ela não vai. Um programa ao vivo. Imagina se ela vai conferir. Não vai dar tempo. Vai passar muito tempo conferindo. Vamos levar 47. E a gente diz que tem 50. Então tá. Aí bota todo mundo no ônibus. E aí ver a Cuca do Pica-Pau. Ficou com a Cuca. Ficou lá com a Cuca. Só que aí o que ela faz? Foi ver lá. Ana Maria Braga abre o programa lá em cima, naquela casa de vidro, que era uma casa suspensa com uma escada, e mandou ficar a fila indiana lá embaixo. Isso mesmo. No pé da escada, subia uma escada de madeira e chegava lá. Isso mesmo, que ia descendo. E aí Ana Maria Braga, que a produtora não aparece, né? Botou, organizou, vai daqui a pouco entra ao vivo e ela vai conferir, ela fez a abertura em cima. E veio, Mãe Flor, não sei o que, fez lá aquela abertura pra Mãe Flor, agora eu vou conferir. E aí subia, era uma centopeia. Assim, exatamente. Vai, aí ela diz que é mãe de 50, eu vou ver se tem 50 mesmo. Vamos lá, pois ela conferiu. Por um. A Ana é assim. Chegou 42, 43, 44, 45, 46, 47. Uai. Cadê os outros 3? A Cuca comeu. Ali a Flor foi desmascarada. Ali ela foi desmascarada. Qualquer esperto ali dizia, vou fazer o programa, mas meu amigo, quando acabar esse programa, eu vou atrás dessa conversa de que tu diz que é mãe de 50 e tem. E ela pergunta ao vivo, cadê os outros 3? Aí a Flor responde assim, olha, e o pior é que ela, manipuladora, né? Ela diz assim, Ana, eu tenho 50, mas quem tem 50 filhos nunca consegue reunir 50, nem em casa. Porque aí, imagina, 50 filhos, tem um que tá fazendo a prova final, não pode vir. Um tá doente, porque realmente 50 filhos, tu tem 50 demandas diferentes, né? Certeza. Um tá no hospital, outro amanheceu com febre, tá muito doente. Com diarreia. Aí a Ana se convence. Claro, né? Aí ela começa a falar dos filhos, ou seja, ali isso tudo... Mas engraçado que ela não titubeia, né? Ela joga mentira e chora, né? Ela já começa uma Tem uma outra mentira dela. Nisso ela vai roubando as crianças. Ela tinha de tudo. Vai roubando, vai emprestando, vai pegando da rua com consentimento, sem consentimento. Tem uma história que ela é uma história que ela não é comprovada. Ela tem um menino, ela tem 3 filhos biológicos. Simone, o Flávio e o... Adriano? Adriano, exatamente, que é o pequeno. Isso mesmo. Tá aí. Simone é aqui. Os 3. Adriano, isso mesmo. O Adriano, que é o apelido dele é o pequeno. Os 3 filhos biológicos dela são esses. Só que aí ela tem um outro filho que ela dizia que era biológico, que é esse aqui. Vai passando. Que dizia que era com... Esse aqui, com o Anderson. Ela dizia que ele é a cara do Anderson. Ele é a cara do Anderson. Este menino descobre que foi roubado só depois que o pai morre. Porque aí, como ela dizia pra todo mundo que era filho biológico, só que aí, primeiro que ele era a cara dele.
Era É mesmo? a cara, impressionante. Que eu já vi, tu bota junto, é a cara. Só que aí descobre-se, depois que o Anderson morreu, que aí eles reviram a vida de todo mundo, né? Que ele tinha sido roubado na maternidade de uma mulher. A Flor foi lá, pegou o que ela queria, porque o Anderson tentava engravidar, a Flor acha que ele tinha algum problema lá, que ele não conseguia Engravidar. ele não conseguia fazer filho nela. Aí ela pegou e ele achava que o casamento deles... primeiro, ele nunca se incomodou de ter criado os filhos dela, biológicos, mas tinha uma distorção ali. Tanto que ele transava com a Simone, mesmo depois de casado com a Flor de Lis. Ah, mesmo casado com a Flor de Lis, ele de vez em quando tinha contato. Continuava. Era assim, uma forma familiar de swing. Uma forma coisa nova, mais moderna. Olha, eu acho que é um equívoco a gente dizer que aquilo é qualquer coisa ali seja familiar. Acho que a locução adjetiva não é essa. Porque ele se sentia à vontade em fazer isso, que escandaliza, porque a gente considera a família, mas eles não consideravam família. Ninguém Eles ali era ficavam mais à família. vontade. Exatamente. Não era, por exemplo, tinha uma menina que chamava ele de pai, chamava a Flor de mãe, e ela tratava feito filha lá. Mas ela, como eram muitos e tinha um problema financeiro ali, né? Elas não trabalhavam, a mulher começa a se prostituir. A menina, que era adolescente, tinha 17, começou a se prostituir. Pra poder ter o dinheirinho dela. Se prostituía e dormia na casa, porque eu moro com a mãe Flor, era minha abrigo. mãe. E o pai Anderson. Voltava no final do Só dia. que aí quando que também imagina que 50, 30 Nossa, é uma fofocaiada, muitas intrigas familiares. E aí descobriram, um dos irmãos descobriu que ela fazia programa e disse, olha, eu descobri que tu faz programa, eu vou contar pra mãe Flor. E não faz isso, que você é expulsa. Então começa a transar comigo de graça. Aí o irmão começa a transar com a irmã. Aí daqui a pouco ela se cansa, não quer mais. E aí ela diz que vai contar pro Anderson. Aí o Anderson vai lá e ele conta, não. Ela faz programa. Aí faz programa, vai lá e começa a transar com ela. Aí ela diz assim, ela transa uma vez e aí ela começa a chantagear o Anderson. Diz assim, olha... Vou falar... Se você... Eu quero botar um silicone, porque meus peitos estão ficando caídos. Se você não pagar esse silicone pra mim, eu vou contar pra mãe Flor... Que você tá me comendo. Que você tá me comendo. Aí ele fala, nossa, não, calma, eu vou pagar o silicone, então, que aí você vê como é criminoso e criminosa, aí ele vai. Eu boto o silicone. É uma ninhada, É uma ninhada Eu boto o silicone em você, com uma condição. Que quando você tiver com silicone, eu seja o primeiro a transar com você. Ela, tá bom. Tá. E aí, assim, era essa a esfera... O nível, que realmente não tem nada de família. De família, realmente não tem, mesmo não sendo convencional, não tem tinha nada. Não ela tem chamava afeto. de família porque era a cartão forma de dela visita. conseguir Era o cartão de visita. manipular todo mundo Era. para conseguir dinheiro, poder, tudo. Aí assim ela ia vivendo. Só que aí, o que aconteceu? O Anderson tinha uma proposta, né? Eles montaram juntos ele descobriu que ela não seria nunca pastora, né? Sim, ali e Assembleia, ele já não. descobriu que ele, sendo pastor, ele poderia conseguir mais. Ele descobriu que ele nasceu para gerenciar a carreira da Flor. Não para ser o pastor. Não para ser o pastor. Ela brilha muito mais do que eu, então eu vou... de boa. Eu vou empresariar essa mulher. Uma comercial maravilhosa, né? Sim, e eu percebi, por exemplo, quando você tem um grande artista grande mesmo, artista grande, tem um empresário grande por trás. E esse empresário, ele capitaliza o artista nele. É tipo assim, essa pessoa só é quem ela é por causa de mim. E nos bastidores, ele se vangloria. Disso, Olha, eu que fiz. Né? Ela eu isso negocio. Por minha causa. E ainda te digo mais, a maioria, inclusive, acha o artista burro. Esse artista é burro, ele não sabe ler um contrato. Entendi. Eu tenho que ler o contrato. Entendi. Ele não sabe. Ainda desfaz, assim, do nível cognitivo. Sim, porque eu sou o cérebro. Exatamente. O cérebro sou eu. Né? Você é a figura pública que aparece no holofote. Mas tu você fica lá... só existe porque você é minha marionete. Eu tô ali comandando tudo. Sem mim, você não é ninguém. Existe. E
tem nos... E ela permitia também. Permitia Não, porque sim. eles são... Cara, tem uma coisa que é no artista, é que a preocupação dele tá mais na futilidade. Eu tenho que estar Ela tem que estar ali status, eu tá, tá amiga de alguém todo tem que- mundo. Tem É. que tomar conta É. de tudo. tenho que Ela gerenciar ficou a tua ali naquela vida. vaidade. Eu Alguém tem- consegui aonde eu quero. E Exatamente. ele faz eu Você chegar é até onde eu brilhante quero. como artista, mas você não sai do lugar se não for eu. Uhum. Exato. Porque como é que tu vai te vender? Quem vai ligar pra Ana Maria Braga? É. Flor de Lis, olha, eu sou Flor de Lis, eu queria ir. Não. Exatamente. Você tem que ter a pessoa que tá lá, e não sei o quê. E aí, ele, sendo esse cérebro visionário, ele botou, tu vai ser mãe de 50. Uhum. Quando você for mãe de 50, que aí tu já foi na Xuxa, no Fantástico, no Luciano Huck, Uhum. no todos os programas. Ana todos. Maria. Ana Maria, né? Fantástico, todos. Tudo. Tu tem que imaginar. Esgota. Hebe Camargo, Marília Hebe, Gabriela. Marília Gabriela, Pensa em tudo. todas as estrelas da Tá. TV Você do já entretenimento. vai ter- Ele Foi. programou. E conseguiu. Conseguiu. Né? E você vai É, e foi. Porque exatamente, desculpa que não é fácil conseguiu. você emplacar nesses lugares, não. Não. Aí ele disse depois: você vai. Eu vou te transformar numa cantora de sucesso, porque você Tem talento. canta voz. bem. É, Você exatamente. canta bem. E as músicas gospel também é uma espécie de louvor, e a tua vida de mãe Não, ele missionária. fez todo o projeto dela. E aí, a gente achava que a maior ousadia era essa, aí ele disse assim, o segundo passo ousado. Já que a Assembleia de Deus não ordena pastora, e você também precisa se cacifar nesse mundo religioso, Evangélico, religioso. eu Vai vou abrir uma montar igreja. com teu nome. É. Bia, Alex, ter uma igreja com seu nome no letreiro é de uma ousadia. Ousadia Ousadia. sem É fim. muito- E conseguiu. Conseguiu. Ministério Flor de Lis. Ela chegou a ter 3. Não, 9. Tinha aquela cidade do fogo que não deixava nenhum show, era LED, telão, painel, Meu luzes. Deus. E mais ousado ainda, eu vou te fazer uma deputada federal. Não é nem. Não, Estadual, vereadora. Não, vereadora não. Deputada estadual. Não vamos fazer essa trajetória. Nada. Você Depois já é é mãe pro de Senado, 50. depois pro Senado, depois pro presidente da era República. por aí. Provavelmente. Eu não duvido, não. Viu? Provavelmente. E aí ele botou tudo num papel e foi. A Flor nem acreditava nisso, Mas executava. mas executava. Bonitinho. A Flor, ela conta uma coisa que eu acredito. Agora esfriou. Quer mais? Pede um outro Eu quero. cafezinho. Aí eu tô abusando do café. Não. A Flor, ela era o tipo de artista realmente alienado. Uhum. Ela conta uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a entender o porquê que ela se deixava ser manipulada e usada. Nesse ponto. Porque o que acontece é o seguinte, a Flor, palavras dela, ela diz assim, eu vim da merda. Aham. Eu Sim. vim da merda, o livro mostra isso. Aham. Vim da Como merda, ela- da merda voltarei. Não, mas naquela hora ela Naquela tá época, pensando, não. Dali ela já tinha saído da merda, ela estava num lugar muito bom. Bem diferente. Só que aí ela diz assim, olha, eu trabalhei como professor, eu fui balconista, ralei muito lá, né? Porque ela precisava sobreviver, e paralelamente àquele trabalho lá de missionária que ela fazia. Aí ela ganhava um salário mínimo. E com o salário mínimo ela se virava. Aí daqui a pouco o Anderson começou a trabalhar, começou a dar R$1.200 para ela. Que na época era 3 vezes mais o salário mínimo. Aí daqui a pouco ele tava já, vai na linha do tempo, tô ganhando, ele tá me dando todo mês R$35 mil. Gente, para quem ganhava um salário mínimo, 35 mil, muito reais. Exatamente. Aí daqui a pouco ele fixou por mês R$50 mil para ela. Aham. Ela não sabia nem. Ela sabia de onde vinha esse dinheiro, mas não sabia como ele era repartido. Muito obrigado. Como ele era repartido, se vinha do culto, da venda de direitos autorais dos discos, de um show que ela fez, ela ganhava. Ela dizia, gente, para quem ganhar R$50 mil Era muito dinheiro. muito mais do que eu preciso. Aham. Palavras dela, tá? Muito mais do que eu mereço. Aham. Eu tô muito satisfeita. Você é um Tá, anjo. o Anderson tá fazendo Tá tudo maravilhoso. direitinho. tudo. Até então, ela não era deputada ainda. Ela era cantora e pastora de sucesso. Pastora Bem do seu famosa. ministério.
E já estava amiga de todo mundo. E abrindo portas todas abertas. novos ministérios, novas Isso unidades e tal. Só que aí ela faz uma viagem para Amsterdã. Eu posso estar enganado. Eu acho até que tem uma Se foto não dele me nessa engano. viagem. É um país da Europa ali, mas eu posso estar enganado. Um país ali da Europa qualquer. Tá. Ela foi fazer um culto lá. E aí ela bate uma curiosidade nela, que ela pergunta pro Anderson assim, porque Show um culto assim, um showzinho que ela fazia muito casado, show e culto. e culto. E aí ela pergunta, mas Anderson, quanto custou? Ela falou, olha, pagaram só 30 mil pra gente, pra esse show. Nossa. Mas, como é tudo pago, viagem, hospedagem, alimentação, hotel. E aí, é pouco, mas eu acho que A gente ganhou de outra forma, conheceu aqui. Viajou ali para outros países vizinhos. Eu acho que valeu. Ela, não, é ótimo, ótimo, beleza. Aí o Anderson foi tomar banho, que eles iam viajar de noite, já de retorno. Aí ela foi ajeitar as coisas, foi atrás do passaporte, ela mexeu numa pasta e achou o contrato. Não era 30 mil, era 300 mil o show. Nossa. Só que aí, lembra que ela disse que ela estava satisfeita com 50 mil, mas aí veio o sentimento de estar sendo enganada. Está sendo enganado. E não é enganado agora, é enganado a vida toda. Sim. Se isso aqui custa 300, a gente falou que é 30... Todo o resto. Todos os outros também. É mais do que eu preciso, 50? Mas eu acho que eu não mereço ser enganado. Uhum. E aí ela abre os olhos ali pra ele. O Anderson e a Flor, eles, sexualmente falando, eles sempre foram muito modernos. Eles fizeram um trisal na década de 70, quando o trisal só veio ficar na moda agora. Exatamente. Eles tinham relacionamento aberto numa época em que Não tinha, nem não se existia falava isso. Ainda mais no meio evangélico. Uhum. Né? Com Ela ia pra certeza. casa de Com swing, certeza. com a cara lavada, saía do culto e ia pra casa de swing, nem se dava o trabalho de esconder a Disfarçar. cara. Exatamente. Então, assim, nessa seara, eles eram muito modernos. O Anderson e ela nunca tiveram problemas de ciúme, por exemplo. Não existia isso. Era uma relação muito bem definida, muito bem aceita, e era quase ali uma relação de negócios. Cumplicidade, total. Eu não terminei de contar a história do Danielzinho, do filho, né? Mas enfim. Aí fica tudo pela metade. Não, mas você pode ter certeza que a gente vai ter outras conversas. outras conversas. Aí ela pegou, descobriu isso, abriu os olhos. Aí ela chegou com a família dela, né? Esse núcleo familiar, essa organização criminosa, falou, gente, é o seguinte, o pastor tá me roubando. Tá roubando a gente. Tá roubando a gente. Aí os filhos biológicos começaram, principalmente o Flávio, que estava ali tentando administrar, tinham filhos também que eram cúmplices do Anderson. Começaram e tal, ela disse assim, não, agora... Só que a forma como eles construíram todo esse império, eles construíram de uma forma que era indissolúvel. O Anderson, ele vivia a vida da Flor de Lis. Sabe? Tudo que ele projetou pra ela, na verdade, ele projetou pra ele. Pra ele, exatamente. Quando a Flor de Lis era o objeto de fazer o que ele queria. Ela era o corpo e ele era a alma. Exatamente. Então aí o que aconteceu? Como é que você separa um corpo de uma alma? Não tem como. Só matando. Só matando. E na cabeça... E foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Com cumplicidade dos filhos, que a essa altura já davam razão. Não foi fácil, viu? Porque o que ela aconteceu? Por exemplo, o primeiro que ela chama é o Flávio? Não, aí ela poupa os biológicos. Ela começa lá nos finalzinhos. Ela chama o... Vai passando pra cá. Peraí. Não, tem aqui primeiro. Quer ver? Esses são os que eram os primeiros. Aqui era o núcleo duro. Acho que tem que voltar pro crime, que é um que tá depondo. Eu esqueci tanto nome, gente, que a gente esquece. É um que pegou a arma. Foi o que comprou a arma. Vai pro crime. Comprou a arma. Acho que tá aqui. Este, como é o nome dele? Que é o Lucas. Lucas, o Lucas. Que o delegado fica entrevistando. Lucas, isso. O Lucas, ele tava na cota de rapazes que eram do crime. Então
Tinha muita gente que pernoitava na casa da Flor de Lis e saía para cometer crimes Durante o dia. O horário que for. Uns se prostituíam, outros queriam horário de criminalizar. trabalho. Horário de E o trabalho seu trabalho dele, Todo legal, mundo tinha o né? trabalho. Aí esse aí, como já era procurado pela polícia, que também ela brigava por foragidos da polícia e tal, aí diz assim, olha, temos que matar o pastor? Temos, então chama... O Lucas. A Simone gerenciava o plano. Plano Flor de Lis, vamos matar o Anderson. Chama o Lucas, que é muito do manipulador, ele nunca mete a mão na massa, ele... Sim, ele bota os soldadinhos pra Exatamente. executarem. E a Simone para gerenciar os soldadinhos. Botou, chama o Lucas, né? O Lucas já... Tá, Já tá acostumado. Todo cagado. Aí vai lá, olha, Lucas, a mãe quer que tu mate o pastor. Ela fala assim, fala pra mãe que eu sou traficante, mas eu não sou assassino. Aí ela devolvia o recado, olha, ele falou que ele nem é assassino. Então, nossa, não foi fácil sair convencendo. Entendi. E aí, então, como ninguém queria matar o pastor, aí ela gerenciou um plano inicial, que era o seguinte, vamos envenenar o pastor. Sim. Aí eles compraram um veneno, o pastor tinha o hábito de, em jejum, tomar aquele chamito, Yakult. Yakult, Aí eles botaram Começaram o veneno a botar lá, ali. aí ele tomava aquilo de manhã e não acontecia nada. O máximo que ele teve foi uma gastrite. Não, e era um veneno, aumenta a dosagem de veneno. E aí colocaram num suco de laranja. Deus, pai. Meu Deus. E avisaram, olha, ninguém toma esse suco porque tá batizado pro pastor. Só que numa casa com tanta gente, não dá nem tempo de tu avisar. Não. Assim. Aí chegou uma filha lá, tomou o suco de laranja, a mulher quase morreu. Parar numa UTI, olha, então envenenamento não dá certo. O ambiente era tão de crime que aí eles combinavam a morte do pastor por mensagem. Não era aquele Messenger que tem aqui. Que aquele, se você tiver... o pastor comprava celular e tablet para eles, mas era tudo no nome dele. Entendi. Ele colocava o nome dele aqui. Então, quando tu tá... Se esse celular é seu, você cadastrou, se eu mandar uma mensagem pro Alex, tu recebe essa mensagem aí, porque é tudo tá sincronizado. tudo sincronizado. E aí, ele recebeu na mensagem um filho combinando com o outro, dizendo, olha, o pastor não tá morrendo, envenena um franguinho aí. Aí ele viu aquilo no celular, se eu visse que alguém eu saía correndo, Eu né? também. Mas ele não, ele faz uma reunião familiar, faz uma lavação de roupa suja, faz o meia-culpa, eu tô sendo um pai não muito bondoso, mas termina no abraço coletivo, choro pra cá, choro pra lá. Vamos parar de matar o pastor. A Flor de Lis disse, não. E aí, o segundo plano é contratar um matador de aluguel. A Simone chama uma outra menina, que é a Rayane, olha, precisa contratar um matador de aluguel. E aí ela acha um matador de aluguel, quanto você quer? 5.000. 2.500 na hora da encomenda e 2.500 depois que o serviço está pronto. Beleza. Deu os 2.500. Sua mãe falou, 2.500. Toma, passa um pix para ele. Passa um pix para matador de aluguel. E aí... Gente do céu. E aí ela pega e dá todas as coordenadas. Olha, o carro dele é X. Ele vai estar vestido assim, assado. Ele vai sair da igreja 9 horas da noite. E você só executa se ele estiver sozinho no carro. Se ele estiver com alguém, é para matar só ele. Não vai matar esse outro alguém que pode ser um filho nosso daqui. Exatamente. Beleza. Só que aí, nesse dia, ele tinha comprado um carro zero e o carro não tinha sido entregue. Só que nesse dia chegou o carro nele novo. Então ele tinha que ir na concessionária, deixar o carro que ele tinha, aquela parte do pagamento, pegar o novo. E aí ele foi pro culto com esse carro novo. Quando ele sai na hora marcada com o carro novo, o matador olha, não, mas não é o carro. Cara, é a roupa, é a igreja, mas não é a hora, mas não é o carro. Eu não vou arriscar. Eu não vou, porque é um tipo de coisa que não tem volta. Na dúvida é melhor não. E aí ele não mata. Aí ele chega lá e a menina, né, a Rayane, cadê? Cadê? Não matou? Não matou? Olha, cara, tu falou que era um carro tal, mas ele chegou com outro carro. É que ele trocou, mas era meio ninguém avisou o matador. Olha a desorganização não é assim, dessa tem família. Que ter organização. Não é assim, então tá. Então já que tu não matou, tu devolve os 2.500. Né? Ele falou, não, é o contrário. Você tem que pagar os 2.500. Eu já passei meu dia aqui. Exatamente. Eu só não executei o serviço porque você passou a orientação errada. Aí foi lá, falou, não, nem pensar, não matou o serviço. Olha, ainda queria ter ética. Né? Ele falou, olha, se você não pagar o que tá faltando, quem vai morrer é você. Aí a Rayane, mãe, ele vai matar a gente. Não, então passa mais um Pix de 2.500.
Envenenamento. Matador de aluguel, que não dá errado. O Flávio cansou dessa lambança. Assim, olha, é o seguinte, vocês são um bando de incompetentes. Vamos resolver logo. Vamos resolver Agora eu logo vou resolver, isso. vou assumir o comando da família. Sai todos vocês. Sai que eu vou falou, assumir olha, o comando. Flávio vai comprar uma arma lá no mundo do crime. Lucas compra a arma lá, traz a arma, me dá essa arma. Ele vai comprar a arma com o dinheiro que a mãe Flor deu. Mãe Flor, o plano é o seguinte, você só tem que tirar ele de casa, nesse horário, leva ele... Qualquer lugar. Que é aquela imagem que viralizou, que ela leva ele pra Copacabana, compra o peixinho, ela sobe numa cadeira, eu te amo, uma coisa bem romântica. Exagerada. Desproporcional pra um domingo à noite. Totalmente, E aí que é pra preparar o bote, a armadilha. Quando ele chegasse. Aí ele chega, estaciona no carro, aí a mãe Flor sobe correndo pra deixar ele só, o Flávio chega e descarrega a arma nele. Executa ele. Só que aí o cérebro era o Anderson. Era o Anderson. A Flor não, até nunca teve cabeça para pra matar o Anderson já provava que não tinha ninguém ali que capaz ordenasse como o Anderson fazia, né? Que louco. Então, assim, é um tipo de crime que... Primeiro que a Flor, ela é muito... Ela não é convincente. Ela sempre pareceu muito falsa. Até quando ela sobe no púlpito, ela é falsa. Ela não tem credibilidade no que ela fala. E aí ela resolve, no dia da morte, dizer que foi um latrocínio. Isso. Matou, que ela dá uma entrevista chorando, dizendo ele morreu para salvar a família, porque iam assaltar. Só que aquela cena... Cara, eu conheço muito profundamente investigadores, trabalho dessas pessoas que estão... Elas sabem. Às vezes, você vê, por exemplo, o crime foi aqui. O crime foi solucionado bem aqui, tipo, 20 dias depois. Mas aqui, no primeiro dia, eles já sabem. Olha, eles já sabem. É igual a Suzane. Ele tem que pegar a prova. A prova. Primeiro que... Tem uma coisa que tem uma sacada... que eu acho que se aplica muito no caso Nardoni, porque eles se dizem inocentes, né? A criança caiu, eles dizem que jogou um ladrão, foi lá, subiu, e jogou a criança pela janela. Abriu a o ladrão se deu o trabalho de cortar. Pegar a tesoura. Cortou, né? Só que aí o policial que é escolar na investigação, meu irmão, nenhum bandido que entra pra roubar vai perder tempo jogando criança. Isso tem até uma ética com criança, né? Não mata pai na frente de criança. Não vai fazer. Mas até então é uma suspeita, é um indício. Só que aí eles foram para cima do Alexandre Nardoni. No dia do crime, acabou de levar a criança. Ele estava explicando com muito detalhe como da invasão. Claro, é a experiência, né? Esse pai a experiência. Não está se comportando como quem como teve um pai que perdeu a filha. Não, com certeza. Que aí chegou depois a avó se descabelando porque a minha netinha chorando. Não, essa a experiência de já ter visto, né? Isso é fundamental. A Flor de Lis é a mesma coisa. Igual. Ela foi essa mulher não tá... Tem uma coisa aí que não bate. Esse choro é muito falso, é muito forçado. Tudo dela é muito forçado. Sempre foi. Tudo, o jeitinho de falar... E a gente amava Meu querido, já fica o convite para o retorno, tá? Que hoje não deu nem tempo da metade. É que são 3 livros, né? Não, mas... Ô, Bruno, põe na tela os 3 livros, o combo, por favor. A gente vai fazer agora um ping-pongzinho, que é um momento pipinho. É super tranquilo. Se não quiser responder, passa. Tá? Humanidade. Quando vem a palavra humanidade, o que vem na sua cabeça? Trabalho voluntário. Aquele trabalho voluntário anônimo que você faz para se sentir bem e não para mostrar. Não Anderson, né? Não o Anderson. Nem a Flor de Lis, não dá. definitivamente. Uma frase. Viva a vida intensamente. La vida. Um livro. Eu posso falar o que eu tô lendo agora. Tem um livro que eu adoro, que eu uso muito como referência. Isso mesmo. Olha só elas lá. Só gente boa, né? Só gente linda, né? Eu gosto de um livro do Nelson Rodrigues que se chama Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Nunca li esse. Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. O título é gigante. Que ele assinava um livro sob o pseudônimo de Mirna, só que relançaram agora já revelando que é ele. É ele. Então é o Conselho Sentimental de Mirna.
Não se pode Sentimental. amar e ser feliz ao Feliz ao mesmo tempo. mesmo É uma tempo. coletânea de cartas que ele recebia legal. e ele respondia para as leitoras. Sensacional. Sensacional. O ensaio sobre a vida. Uhum. Os conselhos Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. O consultório sentimental de Mirna. Tá. Se você tivesse um superpoder, qual que você gostaria de ter? Um superpoder? Eu acho que eu ia usar meu superpoder para investigar. Eu queria ser... aqueles poderes lá do Black Mirror, sabe? Que você entra no HD da pessoa, eu queria investigar. Na hora que eu estivesse fazendo uma entrevista, eu queria o superpoder de entrar na mente e saber o que aquela pessoa está pensando. De verdade. De verdade. Não só o que ela fala. Eu queria esse superpoder. Bom esse. De ser invisível para isso. Para isso, eu entendi. Especificamente para isso. Amor. Eu acho que o que move a vida. Se você não tiver, a sua vida ela tá devagar. Eu acho que é o que... É o que nos move. Nosso destino, né? Deve ser. Eu acho que tudo. Até quando você... sabe, para onde você vai, para cá, o jeito que você ama, eu acho que te norteia. E diz quem você é, né? Diz quem você é pro bem e pro mal. E pro mal. Poder. Poder, eu acho que o poder da escrita é um poder que eu gosto. E você tem. Obrigado. Aquele bem. poder do jornalista de revelar uma verdade. Uhum. Tem uma personagem no livro da Suzane, que é a tia do fogo, que ela fala o poder da palavra. Que ela diz que matou o marido porque o marido humilhava muito ela com as palavras. Ela diz um negócio que ficou assim marcado. As pessoas não têm noção do poder da palavra. Do como as palavras elas podem te elogiar, mas elas podem te machucar. E que isso pode resultar, Sim. né? A consequência. Um desafio. Olha, eu tenho vários desafios, mas eu queria fazer um livro que modificasse a história, sabe? Essas grandes reportagens que você derruba um ministro corrupto. Entendi. Eu gosto. Um livro-reportagem bom é quando ele causa... Quando ele mudou a história de um país, de uma nação. Sim. Né? Que venha esse livro, né? Eu vou adorar. Tomara. Eu vou adorar. Uma música. Eu tava com uma música... Eu vim com a música do Chico Buarque, Construção, na cabeça. Eu gosto. Construção, É gosto muito também. Eu gosto muito, porque é uma poesia e a habilidade que ele tem ali com as palavras. Eu Sempre. fico... Esse é Fantástico. outro, né? Tem o dom. Sim. Felicidade. Felicidade eu acho que é um momento. Eu não acredito na felicidade como um estado permanente. Eu acho que ela eu até duvido das pessoas que se dizem muito felizes assim o tempo todo. Eu acho que é um momento. Ela é feita de momentos, assim. Eu acho que... Momentos alegres. E fé. Olha... Eu te digo, eu assumo aqui pra você que eu não sou uma pessoa tenho muita fé nas coisas, não, sabe? Eu sou muito do ver pra crer. São Tomé. Eu acho que é difícil você esperar fé de jornalista, principalmente do tipo de trabalho que eu faço, sabe? Desencanta um pouco, né? Desencanta. E eu acho que a fé, ela caminha muito junto ali com a ilusão, sabe? Um pouco de... Eu acho que as pessoas têm que acreditar, mas eu acho não tem que ficar cega, naquela fé cega. Porque eu acho que a fé exagerada, a crença muito exagerada, ela te leva para lugares assim não muito Legais. incríveis. Ok. Querido, muito Muito obrigada. obrigado. Ulisses, eu amei. Obrigado. Tá aqui Foi o ótimo. convite Obrigado, para a gente Ulisses. fazer a segunda, Obrigado. terceira Obrigado, parte. Ulisses. Claro. Que legal, cara. Foi fantástico. Seus livros são maravilhosos. Sua oratória é fantástica. Muito obrigado. Tem que e do voltar de bem. novo. Não, com certeza. Tem que voltar de novo. Você agora vai olhar aqui para essa câmera Ah. e vai dar teus recados para os teus seguidores. Tá bom. Bom, primeiro sobre os livros, né? Os livros estão à venda em todos os lugares, na Amazon, na livraria. Tem versão audiobook, tem a versão digital, Kindle.
O livro tem um perfil nas redes sociais, que no Instagram é Crimes do Brasil. Eu Tem sigo. muitas coisas. Tem muitas coisas, material extra dos livros e tal. Uhum. Eu digo as minhas redes sociais, mas a minha não é muito interessante, não. É o Crimes do Brasil que é, relacionado a isso, ao teu trabalho. É meu trabalho. Que a minha eu tentava ter um negócio mais pessoal, mas os O leitores... trabalho foi maior, né? Exatamente. Obrigado, viu? Queridos, a gente está encerrando mais um Pod People e hoje foi com esse cara bacanérrimo, competentíssimo, chamado Ulisses Campbell. Se você não conhece, passe a conhecer. Lá no Instagram, @Crimes do Brasil. Se você gosta de literatura para entender a complexidade das pessoas, principalmente as mentes mais perversas ou assassinas, se fosse você, não deixava de comprar esse combo aqui que está na tela da gente, porque é maravilhoso. Eu li e recomendo. Para vocês que acompanham a gente, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de acionar o sininho para receber todas as novidades. E aí eu deixo o meu muito obrigado quem acompanha a gente e sigo acreditando que a gente, com conhecimento e autoconhecimento, vamos construir um mundo com seres humanos sustentáveis. Muito obrigada e até o próximo Pod People.